A história se inicia há 3.000 anos, quando as bestas demoníacas prestaram homenagem ao fim do clã dos dragões e passaram a chamar aquela existência de Deus Demônio. O Deus Demônio, tomado por uma ambição imensa, acabou sendo destruído de forma deliberada depois de liderar um enorme exército de bestas demoníacas para devastar o mundo humano, com o coração repleto de ganância e o desejo de envolver cada canto do mundo em uma escuridão sem fim. Diante desse cenário de desespero, o potencial da humanidade foi completamente libertado, revelando a capacidade de controlar bestas demoníacas, e na onda do despertar do poder espiritual surgiu um grupo de indivíduos excepcionais conhecidos como Mestres das Feras. Em seguida, uma luz intensa se manifesta e uma voz chama a atenção de todos, informando que a besta demoníaca que apareceu acima da área residencial norte da cidade de Qingfeng foi atingida, que houve impacto em uma área residencial e que é necessário enviar uma equipe médica de emergência para prestar socorro imediato. À frente do caos está Xiao Qingyu, da escola secundária de Xiangnan, classe 1, série 3, enquanto plasmas passam por seu rosto e ao redor tudo se transforma em completa desordem. No início do caos, antes mesmo de céu e terra serem separados, forma-se uma aliança com o plasma do coração do protagonista, invocando espíritos do vazio, jurando com plasma e sendo marcado por palavras. Uma nova voz confirma que a besta demoníaca foi finalizada e que os moradores da área residencial estão vivos, sem vítimas registradas. Ao lado dele está Suru Yan, reitora da Academia Dragão Azul, que se desculpa pelos transtornos causados e afirma que, em caso de danos às casas, a academia cuidará das consequências e oferecerá a indenização adequada. O protagonista pega o cartão entregue por ela, enquanto Su diz que a paz será restaurada, e Shin se pergunta se ela é uma mestre das feras. Shin que pensa que naquela época todos queriam se tornar domadores de feras e que ele também desejava ser um mestre das feras, mas não tinha sequer dinheiro para comprar um animal de estimação. Sem poder fazer o exame nacional de mestre das feras, ele não conseguiria proteger ninguém. Nesse momento, um animal surge do nada, pula em seu colo e passa a encará-lo, lambendo-o logo em seguida. Yu pergunta se ele não seguiu o dragão e se questiona que tipo de começo é aquele. Um husky caindo do céu, e se aquele cachorro poderia ser uma fera. Ele lembra que os livros didáticos dizem que criaturas semelhantes a cães são chamadas de Galehounds, que sua linhagem não é nobre e que não precisam de poder espiritual, mas pensa que talvez possa cuidar dele e que com uma fera ainda poderia se tornar um mestre das feras. O protagonista lembra que faltam apenas 3 dias para o exame nacional de domador de feras e acredita que provavelmente não vai conseguir. Ting ergue o cachorro e fala sobre despertar seus espíritos, enquanto, mais tarde, na cidade de Qingfeng, diante de uma loja de feras localizada em um restaurante de frutos do mar, Yu fica parado pensando que deveria encontrar alguém que tivesse condições de criar um animal. Ele também reflete que não há futuro para si mesmo, já que o bichinho come demais e consumiu a comida de uma semana inteira em apenas uma noite. Um rapaz então abre a porta, e o protagonista pergunta se ele quer aquela fera, mas o rapaz responde com desprezo, dizendo que é apenas um Gullyhound, uma besta de linhagem inferior sem qualquer caminho evolutivo, e manda ele ir embora para não perder tempo. Shin questiona por que ele é tão intransigente quando uma luz se projeta em seu rosto, revelando uma mensagem do sistema com os dados de Yu. Confuso, o protagonista se pergunta se está vendo coisas e se aquilo é uma caixa do sistema. Ele fecha os olhos, passa a mão no rosto e ao abrir novamente a mensagem continua ali, fazendo-o pensar se aquilo não seria um caminho evolutivo oculto. O rapaz debocha, dizendo que Galehound simplesmente não tem caminho evolutivo, e Ting pergunta se o chefe não consegue ver o painel e se apenas ele é capaz de enxergá-lo. Nesse momento, Suji, da Xiangnan High School primeira classe, terceira série, filho do homem mais rico da cidade, o reconhece e provoca, lembrando que ele não faria o exame nacional por não ter uma fera. Ting se afasta, pedindo que Ji não se meta em sua vida, enquanto Ji diz que parece que o que Lina falou é verdade, que ele não quer ir para a academia de domadores de feras, e que mesmo se quisesse não conseguiria entrar. Yu pergunta sobre Lina e Ji explica que Jian Lina, sua ex-namorada, esteve com ele por muito tempo. Lina se aproxima, pergunta para onde Ting foi e diz que não conseguiu encontrá-lo antes, até notar que ele é o ex-namorado e pedir ao atual que pare de brincar, afirmando que terminou com Ting há muito tempo. Ela o despreza por estar com um Galehound inútil, e o protagonista, irritado, relembra como a ajudou quando ela estava na pior, dizendo que ela é igual àquela caipira rica. Ji reage dizendo que Shin não ousa falar assim e promete destruí-lo no exame nacional, enquanto Lina afirma que ele não deve se preocupar, pois Shin tem apenas um Galehound inútil e que deveria ter terminado com ele muito antes. Shin se pergunta quem disse que eles são inúteis e pensa que todos ainda verão se realmente existe um futuro para eles. 3 dias depois, na Praça Zilin, uma voz anuncia que o Exame Nacional Unificado de Mestre das Feras de nível superior está prestes a começar na área de exames da cidade de Qingfeng e que os candidatos devem entrar, dando início oficial à avaliação. O protagonista avança, é reconhecido pelas pessoas e houve questionamentos sobre o porquê ele também está participando do Exame Nacional de Mestre das Feras, já que não tem dinheiro para comprar uma fera e se inscreveu apenas 3 dias antes, ainda ousando se candidatar à Academia Dragão Azor, a líder entre as 4 principais academias. Shin escuta tudo em silêncio e continua caminhando até parar diante
diante de uma mesa e afirmar que está ali para fazer a prova. Sentado está Shen Qinian, professor de admissões da Academia Dragão Azor no distrito de Qinfeng, que pensa que aquele é o único aluno do distrito a se candidatar. Zhe se aproxima novamente e provoca, dizendo que nos últimos 5 anos apenas 8 alunos de Qinfeng tentaram se candidatar à Academia Dragão Azor e que nenhum deles foi admitido. Ele ainda ousa se candidatar à Academia Dragão Azul e afirma que, se Xing entrar, ele mesmo se ajoelhará e o chamará de pai. Yu responde que ele pode começar a se preparar para chamar a si mesmo de pai, diz que está pronto e que podem iniciar a prova. O professor esclarece de antemão que a avaliação da Academia Dragão Azul é extremamente rigorosa, que não aceita ajustes e que, caso não seja aprovado, ele não poderá se candidatar a nenhuma outra academia de mestres das feras. Xing diz que entendeu e que podem começar. Shen anuncia que o primeiro teste é o valor do poder espiritual, Yu coloca a mão sobre a pedra e o professor informa que o valor é 316. Ji começa a rir, dizendo que pensou que ele fosse alguém importante, mas que nem sequer alcançou o limite mínimo da academia. Shen pensa que se enganou ao criar expectativas e chama o próximo candidato, até que uma voz pede para olharem novamente, pois o valor mudou e continua subindo. O número ultrapassa 800, as pessoas se mostram incrédulas e questionam se o testador está quebrado, até que o poder espiritual para em 1028 e o protagonista retira a mão. O professor se pergunta que tipo de monstro é aquele, pois o valor do poder espiritual está diretamente ligado ao potencial futuro do mestre das feras para firmar contratos, sendo que a cada 100 pontos é possível contratar uma besta, e 1028 pontos indicam potencial para se tornar, no mínimo, um mestre das feras de 10 estrelas. Um mestre desse nível, do qual apenas alguns surgiram no País dos Dragões nas últimas décadas. Shen pensa que o País dos Dragões pode estar prestes a ganhar mais um gênio e anuncia o resultado, lembrando que a garota genial Ye tinha alcançado apenas 1030 no ano anterior, levando as pessoas a comentarem que ele é apenas 2 pontos inferior a ela. Ji minimiza, dizendo que a avaliação tem 2 partes, e Lin afirma que ele certamente falhará no próximo teste, o de qualidade da linhagem bestial. Shen anuncia o segundo teste, mas alguém se aproxima e sussurra que houve um pequeno problema no testador e que a pontuação real do aluno é 1032. O professor percebe que isso é 2 pontos acima de Ye e pede, em voz baixa, que o problema não seja divulgado por enquanto. O segundo teste começa, e Shen explica que se trata da avaliação da qualidade da linhagem sanguínea da besta, exigindo que o candidato invoque sua fera. O protagonista invoca a sua e afirma que agora é a sua vez de brilhar. Uma aura poderosa se espalha e todos observam, surpresos, até perceberem que se trata de um cachorro. As pessoas zombam, dizendo que essa é a linhagem mais fraca e que ninguém contrata um galeondo hoje em dia. O professor leva a mão à cabeça e pensa que, além do poder espiritual, a linhagem da fera é um fator crucial para o desenvolvimento futuro do domador, e que claramente a qualidade daquela linhagem é muito baixa, começando a declarar o fracasso até que gritos surgem pedindo para olharem melhor. O animal cresce, torna-se mais poderoso e Shen se aproxima para analisar os dados, perguntando-se se aquilo é a segunda etapa de evolução. Ele sorri, reconhece que o candidato é realmente extraordinário e anuncia que a avaliação foi aprovada, dando-lhe boas-vindas à Academia Dragão Azul. Ji sai andando, incrédulo por ele ter passado e dizendo que precisa ir embora, até que uma voz pergunta para onde ele vai e se não vai cumprimentar o próprio pai. Ji reage com raiva, pergunta o que Xing pode fazer se ele não o chamar assim, e o protagonista ordena a sua besta. O lobo força a se ajoelhar e o pergunta se agora ele pode falar. Ji, tomado de ódio, o chama de pai e Xing vai embora dizendo que não tem um filho como ele. Lina tenta se aproximar, afirma que seus sentimentos sempre foram profundos e pergunta se ainda existe alguma possibilidade entre eles, mas Xing segue em frente sem olhar para trás. Jin se ajoelha dizendo que errou, enquanto Yu ignora e pensa que precisa contar rapidamente à irmã a boa notícia de sua aprovação. Ele liga para ela, mas ouve sons estranhos e a chamada cai. Na cidade de Qinfeng, no mercado agrícola, pessoas correm em pânico dizendo que bestas demoníacas estão invadindo. Uma mulher abraça uma criança e tenta tranquilizá-la, até perceber uma besta enorme se aproximando. Xing chega ao local, se pergunta o que aconteceu e onde está sua irmã, percebe que a mulher é ela e corre, com os olhos liberando plasma, ativando o sistema e invocando seu poder. Ele entoa o juramento com o plasma do coração, o lobo libera toda a força e destrói o monstro em um único golpe, enquanto Xing corre até a irmã, pergunta se ela está ferida e pensa, aliviado, que chegou a tempo. A irmã pergunta como ele conseguiu e o protagonista, ainda empolgado, diz que entrou na Academia do Dragão Azul e que a partir daquele momento é oficialmente um mestre das feras. O cachorro pula nele e começa a lambê-lo, e Xing diz que aquela é a sua besta contratada, o lobo da galha do inferno, Pico Negro. As pessoas ao redor observam e perguntam se a besta mágica já foi finalizada, e Yu confirma que sim.
A mãe da garotinha chama a filha, agradece emocionada e pergunta se eles são mestres das feras, enquanto a criança corre chorando para os braços dela. Xing diz para todos irem verificar o local e o sistema emite a notificação dos atributos do núcleo da besta mágica. Ele pensa que, embora seja apenas um núcleo inicial com atributo de veneno, mesmo um fragmento ainda é valioso e pode ajudar Pico Negro a evoluir. Will reafirma que a besta foi eliminada e que todos podem ficar tranquilos, e a multidão reage animada, dizendo que ele é o verdadeiro herói. A criança diz que no futuro também quer ser um domador de feras como ele, e o protagonista coloca a mão sobre a cabeça dela, afirmando que acredita nela e que ela certamente se tornará uma grande domadora de feras. Mais tarde à noite, Xing dorme profundamente enquanto sua irmã se aproxima em silêncio e observa. Os olhos dela brilham ao encarar o cristal preso às costas dele, e em seguida ela vai para outro cômodo e fala ao telefone, dizendo que o selo da marca do dragão ainda está intacto, que o selo da essência do Rei Dragão não se afrouxou nem um pouco. Ela questiona como, mesmo assim, o irmão ainda conseguiu contrair uma besta e se aquilo realmente faz sentido, e a voz do outro lado responde que isso parece ser o desígnio do destino e que por enquanto devem apenas observá-lo. A irmã concorda e encerra a ligação. Na estação ferroviária da cidade de Qingfeng, o protagonista e a irmã estão prontos para partir, com malas nas mãos, quando dois idosos se aproximam e pedem para ele levar uma cesta de ovos de pato salgados, explicando que aquelas poucas centenas de yuans foram arrecadadas por todos como forma de agradecimento. O metrô para na plataforma, Xing pede que não se despeçam dele, dizendo que voltará para visitá-los nas férias, e os dois entram no vagão. Algumas horas depois, uma voz anuncia que há criaturas mágicas ao longo da ferrovia, que o trem pode sofrer tremores, mas que o trecho perigoso já foi ultrapassado. Yu comenta, aliviado, que ainda bem que conseguiram e que logo chegarão a Longyin, enquanto a irmã lembra que as aulas vão começar em breve e que ele precisa estudar bastante. De repente, o metrô começa a tremer violentamente, as pessoas entram em pânico e perguntam o que está acontecendo, até que uma nova mensagem informa que há um grupo de macacos gigantes de 3 olhos à frente, uma espécie de besta mágica comunitária, e que é necessário proteger vidas e pertences. O desespero se espalha quando os passageiros questionam por que ainda existem criaturas mágicas e o que farão agora. Os macacos quebram o teto do vagão e Ting manda a irmã se esconder e não sair enquanto ela o segura e pede para ele não ir. Ele permanece imóvel por um instante até que uma raposa atinge o rosto de um dos macacos e uma voz feminina pergunta se ele vai ficar parado esperando o banquete. É Qin Yanhan, filha do mestre da guilda Céu Azul, que libera seu poder de relâmpago e avança. Yu observa os dados e identifica uma raposa trovejante de 3 caudas, reconhecendo-a, enquanto alguém grita que um mestre das feras chegou e que talvez estejam salvos. Xin pede para todos evacuarem imediatamente o vagão, pensando que, sendo uma besta comunitária, não poderia haver apenas um macaco. Ele ordena que Pico Negro ajude, e Qin continua enfrentando os inimigos, perguntando por que existem tantas criaturas mágicas. Quando 2 macacos tentam atacá-la pelas costas, Xin dá a ordem e os inimigos são imobilizados. Yanhan agradece, surpresa ao descobrir que ele também é um mestre das feras, e Xin responde que qualquer um faria o mesmo naquela situação. O sistema então notifica o estado da besta contratada dela, indicando supressão, apatia e transtorno de estresse pós-traumático, com análise apontando o método de tratamento. Xin pergunta se a raposa fica agitada durante as batalhas e apática depois, e se demonstra tendências autodestrutivas, e Qin se assusta ao confirmar. Ele explica que já viu esse caso no guia de doenças de feras e que a raposa trovejante de 3 caudas é especialmente propensa a isso, enquanto evita dizer que consegue ver informações detalhadas da besta. Qin aceita, diz que agora entende o comportamento da companheira e declara que, a partir daquele momento, ele é seu irmãozinho. De longe, a irmã do protagonista observa a cena com evidente desagrado, aproxima-se e afirma que ele não é irmãozinho de ninguém, apenas o seu irmão mais novo. Yanhan a encara, o abraça e insiste, e as duas começam a discutir, cada uma reivindicando o título. Mais tarde, na praça central da Academia do Dragão Azul, uma voz dá as boas-vindas aos novos alunos. É Lin Kang, decano de assuntos acadêmicos, acompanhado de Wang Dongcheng, vice-diretor, que pedem paciência enquanto aguardam o diretor. Xin pensa que, depois de se despedir da irmã e de Qin, finalmente conseguiu se matricular em segurança. Um rugido poderoso ecoa quando um leão da chama violeta surge, emanando uma aura opressiva, e sobre ele está Su Huyan. O leão se imobiliza, ela salta ao chão e lhe impede que diga algumas palavras aos novos alunos, enquanto Qin se surpreende ao perceber que aquela é a mulher que derrotou o dragão demoníaco das sombras, e que ela é de fato a reitora da Academia Dragão Azul. Huyan parabeniza todos por terem sido admitidos na Academia Dragão Azul, mas faz questão de lembrar que, independentemente de virem de famílias proeminentes ou de origens humildes, dentro da academia todos devem obedecer às regras, em especial a 8ª regra escolar. Ela pergunta se todos já ouviram falar do regulamento e explica que a regra número 8 determina que, sempre que surgirem conflitos entre alunos, não importa quem esteja certo
certo ou errado. Eles devem ser resolvidos por meio de um duelo na arena, e a parte derrotada deve pedir desculpas à vencedora. O protagonista pensa que essa regra pode parecer irracional à primeira vista, mas que é justamente ela que impede alunos privilegiados de abusarem do poder e intimidarem os mais fracos, permitindo que estudantes comuns encontrem justiça por meio dos próprios punhos. 2 horas depois, um garoto se aproxima perguntando se ele é Yu e se estão na mesma classe, chamando-o de monstro cujo poder espiritual quase se iguala ao da irmã Ye. Antes que a conversa continue, o professor manda todos se sentarem rapidamente, avisando que a aula vai começar. Os alunos obedecem e o garoto ainda diz em voz baixa que a partir daquele momento vai seguir Yu. Shen tosse levemente e pede silêncio, apresenta-se como instrutor da turma e diz que espera que todos realizem grandes feitos na Academia Dragão Azur. Ele pede que abram o primeiro capítulo do Códice do Mestre das Feras e começa a explicar o conhecimento teórico sobre feras contratadas, dizendo que a força de uma besta depende principalmente de 2 fatores, o estágio de evolução e a qualidade da linhagem sanguínea. Shen explica que os estágios de evolução conhecidos, do mais baixo ao mais alto, são corpo inicial, corpo maduro, corpo inteiro, corpo transcendente, corpo do rei fera, e que quanto à linhagem sanguínea, as registradas vão da baixa qualidade às superiores, sendo que linhagens mais altas exercem efeito supressor sobre as inferiores. Ele acrescenta que os atributos das feras também apresentam relações de contrassupressão, citando os 5 atributos mais comuns: madeira, metal, água, fogo e terra, e suas relações inversas, mencionando ainda que existem atributos mutantes como areia e relâmpago, sem entrar em detalhes. Enquanto isso, o protagonista acaba adormecendo na aula e acordado quando o professor o acerta de leve, perguntando como ele consegue dormir durante a explicação e exigindo que responda qual é a fraqueza do lagarto demoníaco celestial, avisando que, se não souber, pode fazer as malas e ir embora. Shen repete a pergunta e Shen responde calmamente que a fraqueza é a bolsa de veneno localizada na barriga da criatura. O professor então pergunta onde os crocodilos de gelo costumam viver, e Yu responde que habitam a região do lago Frostfall, ao sul da Terra dos Dragões, e as cachoeiras de água fria sob as geleiras. Shen decide testá-lo mais uma vez e pergunta como ele deve reagir caso encontre um tigre devorador demoníaco dilacerador de céus na natureza. Yu responde que seguraria o documento de identidade na boca, procuraria um local com sombra e se deitaria ali. Diante do silêncio surpreso da sala, o professor pergunta o motivo e Xing explica que se trata de uma besta mutante no nível de corpo de Rei das Feras, contra a qual apenas mestres das feras de 6 estrelas ou acima têm alguma chance, e que para iniciantes o único desfecho possível é a finalização, sendo mais prático facilitar a identificação do corpo e retardar a decomposição. Chen afirma que aquela resposta merece nota máxima e pergunta como ele conseguiu responder questões de capítulos posteriores. Chen responde que já terminou de estudar toda a matéria. Os alunos da sala ficam chocados, perguntando como vão sobreviver convivendo com um monstro desses. O professor pede que todos estudem individualmente por enquanto e chama Yu para acompanhá-lo. Do lado de fora, o protagonista se desculpa por ter dormido na aula e promete não repetir, mas Shen diz que não é isso, explicando que ele concluiu um semestre inteiro de aulas teóricas em menos de meia aula. Shen comenta que isso só foi possível porque o professor ensina muito bem e Shen pede que ele não seja displicente, dizendo que, como já concluiu o conteúdo básico, passará a estudar materiais mais avançados. Ele entrega o cartão da biblioteca da Academia Dragão Azur, explicando que com ele Yu pode entrar e sair livremente da Biblioteca Dragão Azur e pegar livros emprestados gratuitamente, afirmando que, por hora, não há mais nada a ensinar. Na biblioteca da academia, Yu está lendo a avaliação do mestre das feras quando Wang Yan, filho do vice-reitor Wang Dongqian, entra e declara que a academia é dele naquele dia, mandando todos saírem e exigindo que as meninas fiquem para ler com ele. As 3 garotas tremem de medo e pedem para serem poupadas. Xin fecha o livro e comenta que está muito barulho e o arremessa, chamando a atenção de todos. Wang pergunta quem ele é e um parceiro responde que se trata daquele sujeito inconveniente. Xin questiona se intimidar garotas não é vergonhoso e Yan retruca perguntando quem ele pensa que é para bancar o herói. Uma das garotas pede que ele vá embora, dizendo que Yan é filho do vice-reitor e que não podem se dar ao luxo de ofendê-lo. Yu responde que então não é de se admirar que ele seja tão arrogante, já que tem um pai vice-reitor, e Wang manda que ele se ajoelhe e peça desculpas se souber o que é bom para si. Xing o acerta no meio das pernas e diz que só pedirá desculpas nos sonhos dele. Os parceiros perguntam se Yan está bem, enquanto ele, caído no chão, grita que Xing não sabe com quem está mexendo e que vai garantir que ele não saia vivo daquela biblioteca, prometendo mostrar quem manda na Academia Dragão Azur. Uma voz calma intervém dizendo que esse é um tom bastante arrogante e Su Huyan aparece, comentando que não sabia que ele era quem mandava na academia. Wang se pergunta como ela chegou tão rápido. Huyan diz que já entendeu a situação e afirma que como existe um conflito entre os dois, ele deve ser resolvido conforme a regra escolar número 8. A parte perdedora deverá pedir desculpas à parte vencedora. Os alunos comentam que a besta contratada por Yan é um leopardo de 6 garras que rasga os céus, possuidor de uma linhagem de qualidade lendária, e começam a questionar
questionar em voz baixa se Yu realmente conseguirá vencer. Uma voz anuncia que todos devem se preparar para o início da partida e ordena que ambas as equipes entrem na arena. O protagonista pergunta se é mesmo assim e diz que nesse caso vai apenas esperar pelo pedido de desculpas. A partida começa oficialmente, o Leopardo é invocado e o sistema notifica imediatamente seus atributos. Shin observa e pensa que se trata inclusive de uma besta contraída de atributo duplo, concluindo que chegou a hora de marcar presença. Em seguida, a besta presa negra também é invocada, liberando uma aura absurda que faz o ar ao redor tremer. As pessoas observam e comentam que apenas pela aparência, o leopardo de 6 garras que rasga os céus já perdeu completamente. No assento VIP, Su observa com atenção e se pergunta por que nunca viu a besta contratada de Yu, percebendo que se trata de uma versão evoluída do Cão da Tempestade, e se questiona como ele conseguiu algo assim. Wang ordena que sua besta ataque. O leopardo libera todo o seu poder, enquanto o lobo utiliza um movimento serpentino e avança rapidamente na direção do inimigo. O leopardo acerta o lobo em cheio, que solta um grito de dor e se afasta, fazendo Shin se perguntar se a supressão de atributos é realmente inevitável. Em seguida, o leopardo abre sua enorme boca, libera um poder aterrador e congela o lobo completamente. Yan começa a rir e diz que não vai demorar até que a fera congele até a finalização. Todos aguardam em silêncio para ver o que Shin fará a seguir. Yu pergunta se é isso mesmo e ordena a sua presa negra, Black Fang, que use o passo noturno. O lobo desaparece de dentro do gelo. Su, ao lado de Shen, observa atentamente e se pergunta se o lobo da tempestade infernal não possui, na verdade, um terceiro atributo. Yan olha em volta e pergunta para onde ele foi, percebendo então que o lobo se transformou em uma sombra, o que explica por que o gelo não conseguiu congelar Black Fang. O lobo surge pelas costas de Wang, mas o leopardo consegue bloquear o ataque. O protagonista diz para deixarem que ele mostre do que são capazes e ordena que a presa negra use a garra silenciosa. Um poder intenso é liberado em direção ao leopardo e Yan fica furioso, chamando sua besta de inútil e gritando que mandou ela contra-atacar. A garra silenciosa, uma habilidade de atributo sombrio, entra em efeito e após atingir o oponente, provoca silêncio contínuo por 3 segundos. Ting diz que é hora de encerrar a batalha. O lobo abre a boca e libera um poder aterrorizante, atingindo o leopardo em cheio e derrotando-o. O vencedor é Yu. As pessoas que estavam torcendo por ele comemoram, enquanto Wang cai de joelhos, murmurando que isso não é possível. Alguém se aproxima e afirma que ele perdeu, é Su, que lembra que de acordo com as regras da escola, ele deve pedir desculpas e que aquela farsa acabou. Yan, rangendo os dentes, se desculpa. Huyan diz que Yu teve um desempenho excelente nessa partida e afirma que ele é o segundo aluno a impressioná-la. Wang, tomado de ódio, pensa que ainda fará ele pagar caro por isso. Su comenta que está ansiosa para ver o desempenho dele no torneio de classificação de calouros dali a 3 dias. O protagonista agradece pelo elogio e pergunta quem foi o primeiro aluno a impressioná-la. Huyan responde que foi a garota genial cujo poder espiritual ultrapassou a marca de 1000, e Shink pensa que deve ser ela novamente, já que ouviu falar dessa pessoa durante o vestibular. Su acrescenta que também valoriza o talento e entrega a ele um anel espacial como recompensa pela vitória. Yu percebe que se trata de um anel espacial capaz de armazenar objetos, um item de alta tecnologia usado para guardar comida, suplementos e núcleos de cristal de monstros obtidos no campo de batalha, oferecendo grande praticidade aos domadores de feras, e aceita respeitosamente, agradecendo em seguida. Mais tarde, no porto da Academia do Dragão Azul, o protagonista pensa que sua irmã deve estar ficando impaciente em casa e que precisa voltar logo. Ele sai caminhando e acaba esbarrando em uma garota. Shin pergunta se ela está bem e a criança responde que sim. Yu diz para ela ter mais cuidado ao andar e que deve voltar logo para casa, mas a garota diz que não tem para onde ir e pede que ele a acolha. No apartamento da família, a irmã diz que acabou de se mudar para a cidade da ocultação do dragão naquele dia e pergunta se ele se atreveu a sequestrar uma criança. O protagonista pede que ela ouça a explicação, mas a irmã retruca dizendo que não há o que explicar e que a situação não é adequada. Pouco depois, Shin explica que é assim mesmo, devido à fobia de monstros, Shimeng está destinada a não se tornar uma mestra das feras, por isso fugiu de casa após ser intimidada pela família, e ele a trouxe de volta para ajudá-la a curar esse medo. A criança pergunta a Hu Shu se pode ficar ali, dizendo que não quer voltar para casa, e a irmã concorda, mas avisa que ele deve se lembrar de nunca escolher uma mulher da família Ye. Na Academia do Dragão Azul, Yu se pergunta por que a irmã disse aquilo de repente. Um garoto se aproxima e pergunta do que ele estava falando, mencionando a família Ye, e diz que o diretor explicou que a aula será sobre definir funções no campo de batalha, perguntando o que isso significa. O protagonista se desculpa pela distração e explica que, no campo de batalha, os domadores de feras dependem fortemente do trabalho em equipe, e que diferentes divisões de tarefas resultam em funções distintas. Ele cita a função de arqueiro, voltada para ataques de longo alcance, a função de mago, especializada
especializada em controle de área e dano em batalhas em grupo, a função de tanque com alta defesa e capacidade de absorver dano, a função de eliminação responsável por finalizar inimigos enfraquecidos com alta mobilidade e a função de suporte focada em fortalecer os aliados. O garoto fica impressionado e pergunta qual função seria mais adequada para sua borboleta da tempestade. Shen pede silêncio e diz que agora, em ordem de matrícula, todos devem invocar suas feras e participar das avaliações que definirão suas funções no campo de batalha. Song Hu, função tanque. Wu, função mago. Em seguida, Yu, o professor anuncia que o primeiro teste será o de poder de ataque e pergunta se ele está pronto. O protagonista responde que podem começar. O lobo libera chamas intensas, o efeito crítico é ativado e um acerto crítico triplo é registrado, 6.371. Uma voz anuncia que se trata de um triplo de acerto crítico e comenta que o outro lado sequer conseguiu um acerto crítico simples. Shen pensa que normalmente o valor de ataque de uma habilidade suprema inicial de uma besta costuma variar entre 500 e 1500, e não esperava que o Lobo da Tempestade Infernal fosse capaz de causar um acerto crítico triplo tão absurdo, ultrapassando com folga a marca dos 2000. Shen conclui mentalmente que o teste de poder de ataque foi finalizado e que com esse desempenho ele se encaixa perfeitamente no papel de eliminação, mas o professor pede que continue, dizendo que ainda quer ver qual é o limite máximo do potencial daquela besta. No teste de alcance, o protagonista ordena que a presa negra use o fogo infernal, e Wu, ao lado, fica impressionado, comentando que o alcance deve ser de pelo menos 800 metros e perguntando se ele não deveria ser classificado como arqueiro. No teste de defesa, Shink também apresenta um desempenho sólido, e Wu lembra, surpreso, que ele chegou a bloquear o ataque da besta transcendental do diretor Shen, a tartaruga de batalha com a armadura de gelo. No teste de controle, o resultado continua excelente, levando Wu a perguntar se ele não pensa em mudar para mago. Já no teste de buff, o professor explica que, de acordo com simulações e análise de Big Data, qualquer besta que esteja até 10 metros do Lobo da Tempestade Infernal terá o desejo de combate aumentado em 30%, o poder de ataque em 10% e a velocidade de movimento em 10%. Wu fica confuso e pergunta qual é exatamente o papel dele no campo de batalha, dizendo que qualquer uma dessas funções parece possível e que é difícil escolher apenas uma. Shen então explica que, além dos 5 papéis tradicionais, existe um papel especial que se encaixa perfeitamente em Yu, chamado Omni Pro. Wu pergunta o que significa esse tal de Omni Pro, e o professor responde que quando a besta de um mestre das feras se destaca em todas as posições, esse mestre recebe o título de Omni Pro, deixando claro que naquela turma Yu é o único com essa classificação. O protagonista sorri um pouco animado enquanto os alunos sussurram, perguntando como ele consegue ser tão incrível. Shen responde que não é bem assim, e Shen pede que ele não se empolgue demais, dizendo que embora os Omni Pro sejam raros, eles não são inexistentes. Os dados completos dos calouros ainda não foram consolidados, mas, por enquanto, apenas Yu recebeu esse título naquela turma. No segundo ano estão Ye Han, e no terceiro ano Muron Qingyang e Li Chuanchen, e ele diz para que todos continuem se esforçando. Na rua, após o fim das aulas, o protagonista caminha pensando que precisa comprar alguns suplementos nutricionais Beastmaster para se preparar para o torneio de classificação dos calouros. De repente, alguém bloqueia seu caminho e pergunta para onde ele pensa que vai. Shin questiona quem eles são, e o rapaz responde perguntando se ele nunca ouviu falar da guilda do Tigre Negro, dizendo que ele está pedindo para se meter em problemas. Wang reclama que o líder da guilda está perdendo tempo com alguém como ele e ordena que quebrem uma das pernas dele para ver se continua tão arrogante. O líder da guilda diz que ele ousou provocar o jovem mestre e que isso significa que deu muito azar. Yu observa que todos ali são mestres das feras de 3 e 4 estrelas e pergunta se intimidar um mestre das feras de 1 estrela não é exagero, ao que Yan responde que está apenas usando o próprio poder para intimidar e pergunta o que ele pode fazer a respeito. O líder da guilda pede calma e diz que resolverá aquilo imediatamente, invoca o Tigre do Trovão e ordena o ataque. O protagonista também invoca seu lobo e as duas bestas entram em combate direto, trocando golpes até que o lobo derruba o tigre. O líder da guilda se surpreende, pensando que o jovem mestre não havia dito que a besta daquele garoto era tão forte e se pergunta como uma besta adulta pode estar no mesmo nível do seu Tigre do Trovão de nível transcendental. Irritado, ele decide testar se aquele novato de 1 estrela é realmente tão poderoso quanto parece. Os outros membros da guilda também invocam seus tigres e assumem posições de ataque. Nesse momento, alguém se aproxima e diz que nesse caso terão de ver se a guilda do Tigre Negro é realmente tão forte assim. Todos olham, surpresos, e veem Qin, que acrescenta que também quer ver se a guilda Céu Azul é superior. Qin se anima ao vê-la, enquanto os membros da guilda do Tigre ficam apreensivos, percebendo que a situação se tornou grave, já que a guilda Céu Azul é a segunda guilda de domadores de feras mais bem classificada da cidade de Longyin, e nem mesmo a poderosa guilda do Furacão ousaria entrar em conflito direto com ela. Eles perguntam o que a trouxe até ali, e Qin responde que se não tivesse passado por acaso, jamais imaginaria o que o líder da guilda pretendia fazer com seu querido irmão. O líder da guilda questiona se ela não é filha única, e Yan Han responde que Yu é seu irmão mais novo de juramento, deixando claro que qualquer um que o intimide
Kid estará se voltando contra ela e contra a Guilda Céu Azul. O líder da guilda, agora assustado, diz que tudo não passou de um mal-entendido e que foi tudo ideia daquele garoto que os contratou para atormentar o irmão dela. Wang, tremendo, afirma que não tinha intenção de atacá-lo e Kim diz que sabe muito bem como lidar com isso. O líder da guilda ordena que seus homens batam em Yan. Mais tarde, na Guilda Céu Azul, Yan Han pergunta como ele acabou encontrando aquelas pessoas, e o protagonista responde que só tinha saído para comprar nutrientes Beastmaster e que não imaginava ter tanto azar. Kim comenta que, se ele quisesse suplementos nutricionais, deveria ter falado com ela, pois a Guilda Céu Azul cuida disso e que no futuro basta avisá-la que ela providenciará tudo de graça. Ting diz que não esperava que ela fosse tão impressionante, afinal, ela é a única filha do líder da guilda. Yan Han então caminha com ele pelo local e começa a apresentar a base de treinamento da Guilda Céu Azul, explicando que ali existem equipamentos de treinamento de ponta capazes de aumentar a eficiência no aprendizado de habilidades de combate, mostrando a zona de entretenimento, onde os domadores de feras podem descansar após as missões, com opções como golfe e saunas, apontando a sala de conferências no último andar, usada para planejar missões importantes, e a área médica, equipada com aparelhos avançados e um estoque completo de materiais medicinais, além de médicos de feras com padrões técnicos extremamente elevados. Ao ouvir isso, o protagonista se interessa e pergunta se poderia se juntar à guilda dela como médico de feras. Kim hesita antes de responder, até que uma voz intervém dizendo não. É Liu Yue, vice-líder da Guilda Céu Azul, que afirma que, sem sequer saber quem ele é ou como chegou até ali, com aquela idade e aquelas qualificações, não faz o menor sentido aceitá-lo como médico de feras da guilda. Yara então explica que ele é a pessoa de quem havia falado antes, aquele que ajudou a subjugar o macaco gigante de 3 olhos no trem, e acrescenta que ele também é seu irmão mais novo de coração. Nesse momento, alguém entra correndo e informa que vários domadores de feras gravemente feridos acabaram de ser enviados para a enfermaria, dizendo que não há funcionários suficientes e perguntando o que devem fazer. Liu pede que não entrem em pânico e ordena que transfiram pessoal de outras filiais e peçam apoio a guildas próximas. Mas o rapaz diz que já é tarde demais, pois os feridos estão perdendo muito plasma e não vão aguentar por muito tempo. O protagonista então se oferece para agir. Na Guilda Céu Azul, os médicos empurram macas às pressas e gritam que o lince azul da raça Azure Clear, na mesa de cirurgia número 3, está sofrendo uma hemorragia grave, pedindo para todos se afastarem. Uma voz suplica para que salvem sua fera. O médico diz que houve perda excessiva de plasma, que precisam estancar o sangramento imediatamente, mas a pinça hemostática não funciona, o medicamento preparado não surte efeito, e o sangramento simplesmente não para. Xing observa atentamente o lince azul, seus atributos e ferimentos, e identifica que a lesão foi causada pela abelha-rei venenosa da espécie agulha dourada, explicando que aquele fluido viscoso verde fluorescente é um veneno exclusivo que impede a cicatrização. Ele afirma que existe uma forma de estancar o sangramento, mas não sabe se confiarão nele. O dono da fera diz que, numa situação dessas, precisam confiar, mesmo que não queiram, e pede que ele faça o que for necessário. Yu então orienta que triturem um talo de erva do espírito celestial junto com flor de yin roxa para obter 20 gramas de líquido medicinal, depois adicionem um núcleo de cristal de besta demoníaca venenosa de grau transcendental e fervam por 5 minutos. O médico questiona, dizendo que essas ervas são altamente tóxicas, e pergunta se isso não seria como jogar sal na ferida. Xing responde que devem seguir imediatamente a prescrição, pois, se perderem aquele momento, o Azure Clear certamente morrerá. O dono da fera manda que tragam o remédio sem demora. 5 minutos depois, o medicamento chega. Xing coloca as luvas, abre o frasco e aplica diretamente sobre a ferida. A besta abre a boca em um rugido, mas o sangramento cessa. O dono fica extremamente emocionado por sua fera ter sido salva e Yu pergunta à vice-líder se agora ela está satisfeita com o desempenho dele. Liu admite que sua atuação superou completamente suas expectativas, reconhece que foi presunçosa antes e declara que irá convidá-lo formalmente para se tornar farmacêutico especialmente designado da Guilda Céu Azul. O protagonista aceita, dizendo que ficará honrado. Mais tarde, em outro local, Wu pergunta se isso significa que ele voltou tão tarde porque assinou um contrato como farmacêutico especialmente designado da Guilda Céu Azul. Xing confirma, e Wu comenta que ele parece ter encontrado uma irmã de juramento e esquecido da própria irmã. Yu nega, dizendo que isso não é verdade. A criança se aproxima curiosa e pergunta o que é um farmacêutico especialmente designado e se aquilo dá para comer. O protagonista responde que, claro, depois de assumir o cargo receberá um salário, e que no fim de semana poderá pagar um belo jantar para todos, deixando a criança animada. No quarto de Wang, ele está deitado, tomado pela irritação ao pensar em Xing. Dong o chama de lixo inútil, e Yan diz que ele precisa se vingar. Xing, furioso, afirma que ele é seu filho e pergunta se, mesmo assim, perdeu para um palhaço vindo de uma cidadezinha em uma luta de arena, dizendo que ele não apenas o envergonhou, mas envergonhou toda a família. Wang pede que ele pare, dizendo que aquele sujeito já contraiu 3 tipos de feras e ainda tem o apoio da Guilda Céu Azul, temendo que não haja chance de vingança. Dong então sugere que se aquele garoto sofrer um acidente durante a prova da montanha Yinan e morrer pelas mãos de uma
besta demoníaca, isso não teria nada a ver com eles. Na montanha Yinan, Dawn anuncia que aquele é o dia do teste da montanha para todos os novos alunos e que o julgamento será transmitido ao vivo em toda a rede. As pulseiras usadas pelos participantes podem monitorar em tempo real o número de bestas demoníacas caçadas e registrar as batalhas. Ele explica os critérios. Caçar de 1 a 10 bestas rende classificação C, de 11 a 30 rende B, de 50 e 1 a 80 rende S, e mais de 80 garante S+. Sua acrescenta que antes do início do julgamento serão anunciados os alunos mais versáteis entre os novos estudantes. Alunos ao lado comentam que ouviram dizer que o melhor pontuador do teste do ano passado foi Ye. Cheng informa que após os testes de posicionamento e avaliação, há 3 alunos com desempenho excepcional entre os calouros: Murong Yangshu, filho mais velho da família Murong, Xin Xin, segunda filha da família Murong, e Yu, da classe 3. O protagonista reflete sobre a família Murong, lembrando que a nação dragão possui 4 grandes famílias de domadores de feras, Yeli, Murong e Shangguan, e se pergunta se realmente se trata daquela família. Na estação de transmissão da Academia Dragão Azul, um homem com um microfone se apresenta como narrador e comentarista do julgamento. Su pergunta quantas bestas demoníacas ele acha que Yu conseguirá caçar, e Shang responde que 50 já seria elogio demais. Shen discorda, dizendo que com o talento daquele garoto, ele certamente caçará pelo menos 50. Huiyan intervém e diz que talvez todos estejam errados, pois acredita que ele quebrará o recorde de Ye e criará um verdadeiro milagre. O apresentador anuncia que os novos alunos já entraram de forma ordenada na área de prova e que o julgamento começa oficialmente. Em menos de meia hora, Lin, da turma 2, consegue abater um urso de cauda curta, ultrapassando 10 bestas caçadas. O apresentador parabeniza Sun Tianhao, da turma 5, que já passou de 20 feras demoníacas. O que mais chama atenção é que com apenas uma hora de julgamento, Murong, da classe 1, já caçou 43 bestas demoníacas, confirmando sua fama de prodígio da família. O grifo de crina branca de Murong Yangshu é, de fato, a única besta com super habilidades nesta prova. Sua habilidade de penetração espacial não apenas reduz instantaneamente a distância até uma besta demoníaca, como também concede efeito penetrante a qualquer ataque desferido. Embora a serpente prateada curativa seja uma fera com capacidades de recuperação excepcionalmente fortes, as habilidades do grifo de crina branca neutralizam completamente esse efeito, tornando o destino da presa cruel demais para ser observado. Yangshu ordena que Pequeno Branco não a atormente mais e apenas remova o núcleo de cristal da besta demoníaca. Os 3 melhores alunos novatos ocupam os 3 primeiros lugares do ranking, e o apresentador comenta que após assistirem à apresentação de Yangshu, irão observar a de Xin. A besta dela é um morcego de asas ósseas, com linhagem lendária, sendo também a única criatura do tipo morto-vivo nesta provação. O leão sedento de plasma é uma besta demoníaca transcendental de nível 2, com linhagem épica, cujos ataques físicos possuem efeito de acerto crítico quíntuplo, tornando-o extremamente poderoso, mas ele acaba encontrando o morcego de asas ósseas, e esse encontro sela o seu fim. Se a estudante conseguir eliminar o leão sedento de plasma, o total de caçada chegará a 51. Murong comenta que parece que sua irmã tem potencial para conquistar o primeiro lugar nesta competição e pergunta se alguém já a ultrapassou. Há 1 minuto, Xin faz o morcego liberar um poder impressionante e acredita ter garantido mais uma finalização, até que percebe algo errado. O lobo surge e derrota o leão. Na montanha, após o protagonista eliminar a presa, ele agradece a Xin pela finalização, enquanto por dentro ela é tomada pela fúria. O apresentador comenta que uma cena dramática acaba de acontecer e diz que esse sujeito é realmente astuto. Murong se prevenia disso dia e noite, mas ainda assim não conseguiu se proteger de Xing. Aquele Yu, comparado a uma raposa velha e ardilosa, roubou a finalização de Xin e assumiu o primeiro lugar. A situação muda quando uma formiga demoníaca de 3 olhos surge de repente, e mesmo através da transmissão, é possível sentir o clima de rivalidade entre os dois. O apresentador pergunta quem derrotará, no fim das contas, a formiga demoníaca de 3 olhos. Xin que faz o primeiro movimento. A carapaça da formiga demoníaca de 3 olhos é famosa por ser espessa e resistente, mas o fogo infernal do lobo-vento infernal ignora completamente a armadura, causando dano verdadeiro. O protagonista continua dando ordens, e o lobo ativa a habilidade Rugido do Inferno. O apresentador então anuncia que Tim fez sua jogada. As lâminas de vento sônico do morcego de asas ósseas interrompem o golpe final do lobo-vento infernal, e em seguida ela libera o fogo frio do espírito ósseo, eliminando com sucesso a formiga demoníaca de 3 olhos. O cristal cai no chão, Tim o recolhe, e Tim comenta que não esperava que ela guardasse tanto rancor. O apresentador observa que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes e anuncia que, até o momento, Yu e Tim estão empatados na liderança. Falta menos de 1 hora para o fim do julgamento, e ele questiona quem garantirá o primeiro lugar. Enquanto isso, ainda no teste, o protagonista localiza um novo alvo. Avisa sua besta de que estão prontos e o lobo assume posição de ataque. O comentarista afirma que Xin entrou em um verdadeiro impasse com Xing e acaba de roubar mais uma finalização.
como se, aonde quer que ele vá, ela o seguisse para tomar suas presas. Na última meia hora, Shin consolida a posição de primeiro lugar ao roubar sucessivamente as eliminações de Yu. O protagonista comenta que, embora tenha sido errado da parte dele roubar a presa dela antes, pergunta se ela realmente precisa continuar perseguindo dessa forma. O apresentador questiona se Shin conseguirá ampliar ainda mais a vantagem ou se Shin será capaz de alcançá-la, dizendo que todos aguardam para ver. Yu então afirma que da próxima vez não vai pegar leve e que ela deve tomar cuidado. O apresentador pergunta se isso significa que ele não estava usando toda a sua força até agora e ressalta que restam menos de 30 minutos, questionando se ele realmente conseguirá recuperar o primeiro lugar. O apresentador comenta que o tempo passa minuto a minuto e que o número de bestas demoníacas caçadas por ambos já bateu vários recordes. O lobo avança e morde o alvo, e Shin pensa que não acredita que ele seja capaz de roubar algo que ainda está voando no céu. Ela muda de direção para pegar outra presa, mas o lobo é mais rápido e Shin o chama de raposa velha. O protagonista diz que falta menos de meio minuto e que ela não pode vencê-lo agora, enquanto o comentarista afirma que, salvo qualquer imprevisto, tudo indica que o primeiro lugar ficará com Yu. Shin provoca perguntando se essas são as únicas duas palavras no dicionário dele. Nesse momento, um monstro escondido atrás das pedras observa os dois se aproximarem, até que um leão salta de repente. O apresentador se assusta e pergunta o que está acontecendo, dizendo que é impossível haver ali uma besta demoníaca totalmente evoluída de nível 3. O protagonista salta sobre o lobo enquanto o leão continua avançando, encara a criatura e diz que aquilo é ruim. Shin olha surpresa. Yu acaba escorregando do penhasco, mas consegue se segurar em um galho. Shin estende a mão e grita para que ele segure nela. O protagonista olha para o lado e percebe que é Yan novamente. O galho começa a rachar e Shin grita o nome dele. Na estação de radiodifusão, Shen diz que ele mesmo quer ir salvar seus alunos. Su responde para ele não se preocupar, dizendo que eles também são seus alunos e que não permitirá que nada aconteça a eles. Shen afirma que vai solicitar imediatamente ao Departamento de Segurança o início dos procedimentos de resgate de emergência. Shen, por sua vez, pensa que com um pequeno truque, aquele garoto certamente encontrará o Rei Inferno. Na base do penhasco da montanha, o protagonista abre os olhos e percebe que ainda está vivo, lembrando que tudo isso foi obra de Wang mais uma vez, mas desta vez tem certeza de que não vai deixá-lo escapar. Shin olha ao lado e vê seu lobo caído e ferido, perguntando se ele usou o próprio corpo como almofada para salvá-lo. Yu invoca uma poção e diz para seu animal ingerir aqueles nutrientes, afirmando que a dor logo vai passar. De repente, começa a chover. O protagonista observa o céu e diz que vai levar o animal para um lugar onde possam se abrigar da chuva. Dentro de uma caverna, Shin se pergunta quando aquela chuva vai parar, pensa que a irmã deve estar preocupada e gostaria de saber como ela está, até que percebe uma presença se aproximando. Yu se pergunta se há mais alguém ali quando é atingido de surpresa. Uma mulher aparece e diz que, já que ele viu o rosto dela, a Imperatriz, só resta eliminá-lo. O protagonista ativa a habilidade dos olhos e percebe que ela é uma raposa demoníaca de 9 caudas, conseguindo ver também seus outros dados, e pensa que então trata-se de uma besta demoníaca. A raposa comenta que não esperava que ele reconhecesse sua verdadeira forma, e Shin reflete que, mesmo sabendo disso, não tem como derrotá-la, pois uma besta demoníaca de nível imperador bestial está muito além de sua capacidade. A raposa diz que parece que não pode deixá-lo viver. Yu tosse e pede para ela esperar, afirmando que ela foi ferida por um dragão de plasma puro e que certamente morrerá em meia hora. A raposa se surpreende e pergunta como ele pode saber disso. Ela o solta e o protagonista pensa que aquela é sua chance. Shin reflete uma luz no rosto dela e a raposa leva a mão ao rosto. Yu diz que já sabia que ela era uma raposa demoníaca de 9 caudas e pergunta como poderia ignorar algo tão pequeno. O sistema então notifica que ela perderá a vida em meia hora. A análise patológica confirmando ferimentos causados por um dragão de plasma puro, com o poder do dragão invadindo o corpo, o meridiano do coração danificado e o Ki e o plasma fluindo em sentido inverso. O protagonista pensa que, embora não saiba por que a raça dos dragões de plasma puro, extinta há 300 anos, reapareceu, precisa estabilizá-la primeiro e diz que pode salvá-la. A raposa questiona, dizendo que ele é apenas um domador de feras de uma estrela e perguntando se realmente pode curá-la, afirmando ainda que seus ferimentos foram causados por um dragão de sangue puro e que até mesmo os veterinários mais experientes teriam dificuldade. Shin responde que não é tão complicado e que pode salvá-la, mas que, para isso, ela precisa assinar um pacto de plasma com ele, pois não pretende curá-la apenas para depois ser morto. Ainda na caverna, a raposa se irrita, começa a reunir poder e pergunta se ele quer que ela se submeta e se torne a fera dele. Yu responde que é exatamente isso. A raposa diz que ele está pedindo para morrer e começa a enforcá-lo. O protagonista diz que matá-lo é fácil, mas que se ele morrer, ela também não sobreviverá. A raposa hesita, perguntando a si mesma se realmente precisa se submeter a um humano, até sentir algo estranho. Shin diz que o poder do dragão já invadiu profundamente o meridiano do coração dela e que se ela não assinar o pacto de plasma imediatamente, será tarde demais. A raposa pensa que não tem escolha, que não pode morrer ainda, pois precisa cumprir a tarefa que sua irmã lhe deu. Ela o encara e diz que aceita firmar o pacto de plasma.
e o morde o próprio dedo, o plasma começa a escorrer e ele o pressiona contra a testa dela, enquanto uma luz intensa é emitida. A raposa passa a conhecer o nome dele e pergunta se ele realmente pode tratá-la. O protagonista responde que naturalmente, dizendo que ela agora é sua fera e que ele a protegerá. A raposa pergunta por que ele está tirando a roupa e Shin responde que é para tratá-la, afinal, não há como coletar a plasma sem fazer isso. Ele crava uma adaga no próprio peito e diz que ela precisa absorver aquilo rapidamente. A raposa pergunta como ele pode fazer algo tão extremo e Yu responde que o plasma do coração dele pode proteger o meridiano do coração dela. A raposa pensa que já não se importa com mais nada. O meridiano do coração dela passa a ser envolto por uma força e o protagonista diz que a lesão foi temporariamente estabilizada, então pergunta se pode saber o nome dela. A raposa responde que se chama Dailo e já que ele diz ser o mestre dela, pergunta como ele soube que o ferimento foi causado pelo poder de um dragão. Shin pensa que já que ela está relacionada à raça extinta dos dragões, claramente não é alguém simples e diz que não vai esconder, explicando que desde que seus olhos foram contaminados por plasma de dragão 2 meses atrás, passou a enxergar, guiado pela própria consciência, um painel com informações relacionadas a animais. Ele comenta que, assim como um sistema, a lesão dela também apareceu no painel de informações que passou a enxergar com seus próprios olhos. A raposa reflete que, pela descrição, os olhos dele realmente se assemelham ao lendário olho do deus demônio. Segundo as lendas, esse olho é capaz de ver todas as informações de todas as bestas demoníacas, algo que apenas os deuses demônios da linhagem dos dragões poderiam herdar, e ele claramente é apenas um humano. Ela conclui que ele deve ter confundido essa habilidade com algo chamado sistema e se pergunta, em silêncio, quem ele é de verdade. O protagonista percebe o silêncio dela e pergunta por que não está dizendo nada. Dailo decide deixar isso de lado, pois ele agora é seu mestre e pensa que se for mesmo o olho do deus demônio, isso também é algo benéfico para ela. Ela diz que ele ganhou na loteria, pois seus olhos provavelmente sofreram uma mutação ao serem contaminados pelo plasma de dragão, transformando-se no lendário olho do deus demônio. Shin pergunta se então aquilo não é um sistema. A raposa reage perguntando o que é sistema, dizendo que ele não deveria ser tão ingênuo, que isso não é um exoesqueleto e que ele anda lendo romances demais. O painel que ele vê é apenas uma manifestação visual da habilidade do olho do deus demônio. Shin questiona se aquilo é apenas uma visualização e se lembra de que ouviu aquela voz falar com ele antes, mandando pegar algo rapidamente, dizendo que aquilo despertaria a linhagem sanguínea da fera e a transformaria completamente. Ele recorda que isso aconteceu após o ataque do dragão demoníaco das sombras, quando a voz o guiou até um cristal, afirmando que se tratava de um cristal de despertar da linhagem sanguínea capaz de evoluir Blackthorn. Mais tarde, na avaliação da Academia Dragão Azure, ele entregou o cristal a Blackthorn, que inesperadamente evoluiu para um lobo do vento infernal e permitiu que ele passasse na avaliação. Shin percebe que não sabe quando ouvirá aquela voz novamente. Os dois então notam um leão à frente, aguardando e rugindo, liberando uma pressão esmagadora. Trata-se de uma fera-leão tigre de lava e o protagonista comenta que foi justamente aquilo que o fez cair do penhasco, dizendo que não acredita que ainda esteja sendo perseguido. O leão avança, Shin cai no chão e a criatura salta em sua direção, mas acaba sendo atacada. Yu se surpreende ao ver a raposa entrar em ação, dizendo que, mesmo ferida, ele não é alguém que possa desafiá-la. Os dois colidem com força, o leão salta por cima dela e Dailo pergunta como ele ousa desrespeitá-la. A raposa reúne todo o poder restante, libera uma energia absurda e queima o leão vivo. O protagonista diz que agora estão em segurança, mas sente o corpo fraquejar e acaba desmaiando. No mar da consciência, uma voz o chama, dizendo que ele finalmente acordou e o chama de olho do deus demônio. Shin pergunta quem está falando, quem é aquela entidade, onde estão e se foi aquela voz que o guiou até o cristal de despertar da linhagem, questionando quem ela é de fato. A voz responde que foi despertada pelo poder da linhagem sanguínea, que nem ela mesma sabe exatamente quem é. Shin associa isso ao plasma de dragão daquela época, e a voz diz que sabe que pode ajudá-lo a alcançar a glória suprema, e o ironiza, perguntando como alguém que nem sabe quem é pode ajudá-lo. A voz questiona se ele já não testemunhou suas habilidades. O protagonista percebe então que os painéis que confundiu com o sistema eram, na verdade, obra daquela existência. O dragão explica que pode ver todas as informações dos seres demoníacos e que, sempre que for invocado pela consciência, aparecerá, afirmando que se seguir suas orientações, ele certamente se tornará um dragão entre os homens no futuro. Shin pergunta qual é o objetivo disso tudo, e o dragão responde que talvez seja recuperar suas próprias memórias, e o questiona por que ele só apareceu agora, e o dragão explica que apenas com um fortalecimento progressivo conseguiu se comunicar de forma estável com a consciência dele. Shin pergunta onde estão e como foi parar ali, e o dragão responde que aquele é o espaço do mar da consciência conectado ao dele, dizendo que, depois que ele desmaiou, aproveitou a oportunidade para encontrá-lo, acrescentando que também está na hora de ele acordar.
Shin pergunta quando irão se ver novamente e o dragão responde que está sempre ao lado dele. No hospital, Yu desperta e se pergunta como foi parar ali, lembrando que ainda estava na caverna. Os professores percebem que ele acordou e o protagonista diz que acabou preocupando a todos. Ele questiona como foi levado até ali, já que se lembrava de estar no fundo do penhasco. Su explica que a equipe de resgate o encontrou perto da caverna, já inconsciente, e acrescenta que o mais estranho é que também foi encontrado o corpo de uma fera leão-tigre de lava a menos de 100 metros do local, perguntando se ele sabe o que aconteceu. Xing responde que estava inconsciente e pergunta como poderia saber de algo assim, dizendo ainda que ela não suspeitaria que um domador de feras de uma estrela quase morto tivesse eliminado uma fera daquele nível. O Ion reflete que talvez esteja pensando demais e diz para ele não se preocupar, pois a academia investigará o caso a fundo e dará uma explicação. Yu responde que confia no reitor. Shen acrescenta que, além disso, no teste da montanha, ele e Shin receberão classificação S+, quebrando o recorde da academia, e pede que ele descanse bem e se prepare para a competição de classificação dos calouros no fim de semana. Após todos saírem do quarto, o protagonista percebe que estava se perguntando onde Dailu tinha ido, até notar que ela entrou em seu emblema de domador de feras. A raposa explica que, após ele consumir o plasma do próprio coração e se ferir, acabou não resistindo e desmaiou, e que foi bom a equipe de resgate ter chegado, pois ela não deseja ser descoberta por humanos e pretende se esconder. Ela pergunta se a queda dele do penhasco foi realmente um acidente. Shin responde que já sabe quem foi o responsável e que desta vez com certeza ele não vai escapar. No escritório de Wang, ele diz ao pai que algo deu errado. Dong o repreende, chamando aquilo de imprudência e questionando que tipo de comportamento foi aquele, enquanto Yang comenta que a situação é ruim, pois Yu não foi eliminado e ainda está vivo. Yang acrescenta que se não conseguiram acabar com ele da última vez, ele certamente buscará vingança, ainda mais agora com o apoio da Guilda Céu Azul. Cheng pergunta sobre retaliação e questiona o que aquela queda acidental na montanha teria a ver com eles, dizendo que mesmo que Yu suspeite, ele não teria provas. Wang, em desespero, pergunta o que deve fazer agora. Dong responde que naturalmente, se não o finalizarem de uma vez, não devem parar, mas sim eliminá-lo por completo. Cheng então entrega uma pequena caixa ao filho. No apartamento da família, alguém liga para o protagonista, é Wu, que diz que é uma verdadeira bênção dos céus ele estar vivo, ter voltado em segurança e ainda conquistado o primeiro lugar na competição, algo simplesmente inacreditável. Wu afirma que nem precisa de um motivo para admirá-lo e diz que, se descobrir quem foi o canalha que tentou machucá-lo, dará uma boa lição nesse sujeito. Chenkin pensa que parece que todos realmente estavam preocupados com ele. Wu também comenta que a competição de classificação dos calouros foi adiada, que agora só falta ele chegar ao topo e que isso será moleza, desejando que a amizade deles dure para sempre. Yu pede que ele espere um pouco e pergunta se a competição foi adiada justamente por causa dele. Wu responde que ele talvez não saiba, mas o desaparecimento dele já virou um assunto extremamente comentado, e que muitas atividades foram atrasadas, incluindo a competição de classificação dos calouros. Essa competição é um grande evento anual da Academia Qinglong. Os alunos do primeiro ano serão divididos em grupos, a ordem das disputas será decidida por sorteio, e após a definição dos 8 melhores, os 3 primeiros colocados competirão entre si. Trata-se de uma batalha intensa de vida ou finalização que define o futuro dos calouros e ele não pode se atrasar. O protagonista diz que sabe que deveria descansar um pouco mais cedo. Shink pensa na competição de classificação dos calouros e que, se conseguir uma boa colocação, certamente chamará atenção, receberá incentivos e terá mais recursos alocados pela academia. Para que uma fera consiga liberar suas habilidades, o domador precisa fornecer poder espiritual suficiente, e quanto maior o nível da besta, maior o consumo de poder espiritual. Ele reflete que, com os recursos da academia, poderá aumentar esse poder mais rapidamente e que precisa evitar a situação anterior quando Dailu usou uma habilidade e drenou todo o seu poder espiritual. Para erradicar completamente o pai e o filho daquela família, ele sabe que precisará contar com o poder de Dailu. Pensando nisso e com o consumo constante de energia, antes do início da competição, ele se pergunta como pode aumentar seu poder espiritual e decide buscar uma resposta. Ele surge em outro espaço e a voz pergunta se ele quer pegar um atalho. O protagonista diz que já está ali e questiona por que não deveria aproveitar essa oportunidade. O dragão responde que não há problema desde que ele o ajude a recuperar suas memórias e afirma que fará tudo ao seu alcance para auxiliá-lo. Shin diz que sempre cumpre sua palavra. O dragão explica que ele precisará meditar profundamente para entrar no mar da consciência e se comunicar, alertando que isso é perigoso. Diz também que aperfeiçoou o painel de dados dele com base em sistemas de jogos do mundo humano, permitindo que ele adquira itens necessários em uma loja no futuro. No entanto, para evitar que ele se acomode e se afaste da tarefa de recuperar suas memórias, irá atribuir missões periódicas por meio do sistema, concedendo apenas pontos ou recompensas reais ao completá-las. Shin observa a pílula do espírito do dragão, uma pílula capaz de aumentar instantaneamente o poder espiritual em 10 vezes, mas que após 5 minutos provoca um efeito colateral severo, deixando o usuário em estado de fraqueza. O dragão confirma que é exatamente isso que ele imagina,
arena, alerta que os efeitos colaterais são significativos e diz que deve usá-la com cautela, considerando-a um presente temporário. Daquele momento em diante, tudo o que ele desejar deverá ser conquistado por conta própria. Para invocar o sistema, basta entoar mentalmente: Domador de feras rompe o vazio, tela sagrada obedece ao comando. O dragão diz que precisa descansar e que, salvo situações especiais, ele não deve procurá-lo com frequência. Yu afirma que não irá perturbá-lo e pergunta se pode ir. O dragão questiona se ele não vai decepcioná-lo. No apartamento da família, uma voz diz que está indo para a escola. Wu comenta que ele acabou de se recuperar e que deve ir com calma, enquanto a criança também pede que ele tome cuidado. O protagonista responde que entendeu e pensa que hoje é o dia da competição de classificação dos calouros, se perguntando se o velho Wu sente sua falta. Até que ele encontra um papel e pergunta o que é aquilo. Trata-se de um aviso escrito: Imperatriz, besta raposa de 9 caudas, ataque e roubo. Em um beco isolado, Yu confronta Dailu e pergunta se ela o enganou, questionando por que não contou que era procurada pela família real. A raposa responde que não escondeu isso de propósito, ele apenas não perguntou. O protagonista diz que ela é uma fugitiva com uma recompensa emitida pela própria Imperatriz, algo extremamente sério, e pergunta se ela não pretendia contar isso por conta própria. Dailu responde que se ele se arrepender do pacto de plasma, pode vendê-la pela recompensa. Shin afirma que agora é o mestre dela e espera que confie nele e não esconda nada. A raposa observa e concorda, dizendo que aquela mulher Shang colocou uma recompensa altíssima por sua cabeça por causa do objeto que ela carrega. Yu pergunta que objeto é esse, e Dailu explica que se trata de um dos maiores tesouros do clã dos dragões, a Lágrima do Dragão. Segundo a lenda, o clã dos dragões de plasma puro possuía 3 grandes tesouros: a espada da escama inversa, os bigodes do rei dragão e a Lágrima do Dragão. Os 2 primeiros são artefatos destrutivos capazes de desencadear ataques devastadores, enquanto a Lágrima do Dragão não possui poder ofensivo, sendo formada pela fusão das lágrimas de 10.000 dragões gigantes de plasma puro. Se todo o seu poder for liberado, ela pode reverter o tempo e retornar ao passado. O protagonista fica extremamente surpreso ao ouvir que é possível voltar ao passado e diz que queria perguntar há muito tempo se o clã dos dragões foi extinto há 300 anos, por que dragões estão reaparecendo agora, e qual foi a verdade por trás da Guerra dos Dragões daquele período. Antes que possa continuar, alguém chama. A raposa desaparece. São Murong e sua irmã, que dizem que é uma coincidência encontrá-lo ali, e perguntam por que ele também está naquele local, comentando que pensaram que a irmã tivesse se enganado quanto a outra pessoa. Murong diz que ele teve muita sorte de sobreviver e que deve tomar cuidado para não perder a vida da próxima vez. Shin observa em silêncio e pensa que seu irmão claramente se preocupa com ele, apenas não sabe expressar isso de forma gentil. Yang diz que quando ele caiu do penhasco, sua irmã ficou tão culpada que mal conseguiu comer, recusando o jantar sempre que diziam que estava pronto, até que o viu em segurança pela transmissão e acabou comendo várias tigelas extras de arroz naquela noite. Shin fica envergonhada e rapidamente tampa a boca do irmão. O protagonista diz que entendeu e que não vai mais preocupar os representantes da turma Murong. Yang responde que o relacionamento deles ainda não é bom o suficiente para viajarem juntos e acrescenta que ele ainda roubou a presa da irmã na prova da montanha, dizendo que essa conta ainda não foi acertada. Shuo chama a irmã para irem embora e Shin, confuso, se pergunta por que ele veio falar com ele de forma tão direta. Na Academia Dragão Azul, o apresentador deseja bom dia a todos e anuncia que a competição anual de classificação dos calouros está prestes a começar. Todos os novos alunos devem participar do sorteio para definir a ordem das batalhas e formar fila de maneira organizada. Wong pensa que Yu realmente voltou ileso e decide que desta vez vai garantir que ele nunca mais consiga se levantar. O comentarista chama o próximo aluno para vir à frente e tirar o lote. Alunos ao lado comentam que é ele mesmo, aquele que usa o poder e a influência do pai para assediar alunas na biblioteca, chamando do maior piada da academia. Yan ouve isso e lembra da humilhação que Yu lhe causou. O apresentador anuncia que já estão na primeira rodada, 7ª partida. Wong sorri de forma sinistra e pensa que hoje ele pagará 100 vezes mais caro. O comentarista chama Yan e Yu. A plateia se anima, dizendo que é uma coincidência perfeita, pois inimigos realmente se encontram em estradas estreitas. Wong pensa em tranquilizar o pai, dizendo que não vai decepcioná-lo e que, mais tarde, na arena, vai aleijar a besta dele. O protagonista responde que é mesmo assim e diz que estará esperando. Na arena, os dois entram. Murong pergunta por que sua irmã continua encarando Shin, e ela pergunta se ele não percebeu. Yang questiona o que deveria ter percebido, e Shin responde que desde que Yu foi resgatado após cair do penhasco, a aura dele se tornou muito mais forte. Su observa em silêncio e se pergunta o que exatamente ele passou nesses poucos dias. O apresentador anuncia que a primeira rodada, a 7ª luta, Yu contra Yan, pode começar. Wang avança rapidamente. O protagonista assume posição de ataque e invoca
invoca a presa negra. Yan invoca o leopardo e ativa a habilidade Chama de Gelo. O comentarista explica que o painel eletrônico exibe as informações da fera detectadas pelo testador de domesticação e pede atenção ao público. Shin percebe algo errado na aura e pensa que, a julgar pelo estado atual do lobo-vento infernal, ele parece acima do estágio inicial do Rank 1. Mas o testador não pode estar errado, já que o nível exibido é, de fato, o estágio inicial Rank 1. Isso só faria sentido se Yu estivesse deliberadamente suprimindo o nível do lobo, buscando uma evolução revolucionária durante a competição. O leopardo e o lobo trocam golpes violentos. O leopardo libera pela boca a habilidade Céu Gélido, estilhaçado, um poder tão intenso que até a plateia sente o frio cortante. Quando a fumaça se dissipa, o lobo surge atrás dele e usa o rugido do inferno, liberando um poder aterrorizante que arremessa o leopardo para longe. A plateia começa a sentir calor devido à força liberada. O apresentador comenta que o duelo é espetacular, alternando entre frio congelante e calor escaldante em instantes. O protagonista ordena que a presa negra use a garra silenciosa, e o comentarista destaca que ele foi o primeiro a utilizar uma habilidade de batalha do atributo Trevas naquela competição. O lobo se torna ainda mais feroz e atinge o oponente. O apresentador anuncia que o leopardo da fenda de 6 garras foi atingido pela garra silenciosa, ficando temporariamente incapaz de usar habilidades. Wang pergunta se Yu acha que ele cairá 2 vezes no mesmo lugar. Yan faz um gesto com a mão, o leopardo responde, permanece imóvel por um instante e começa a liberar gelo, batendo a pata no chão e emitindo uma luz intensa. Shin se surpreende e pergunta como ele ficou tão forte de repente. A aura do leopardo se torna absurda e o próprio protagonista se questiona se ele usou algum tipo de droga proibida para obter força temporária. Shin diz que, para derrotá-lo, Yan obrigou sua besta a ingerir drogas proibidas. Wang manda ele cuidar da própria vida. Yan então ativa a Chama de Gelo, tempestade de lâminas de gelo, e uma enorme quantidade de gelo é liberada. O lobo permanece firme, e Shin ordena que ele aguente. Wang diz que ainda não acabou, e manda usar Chama de Gelo junto com um martelo estilhaçado de gelo. O gelo se intensifica, colide violentamente e causa um impacto brutal. A plateia se pergunta como ele ficou tão poderoso de repente, enquanto Yu entra em desvantagem clara, e corre o risco de perder a partida. Wang diz que na última luta deixou Yu vencer, mas que agora mostrará a verdadeira força. Dong questiona se o talento do filho realmente é inferior ao dele. Su fica séria percebendo que o leopardo da fenda de 6 garras ficou forte demais de repente e pensando que se não houver algum truque envolvido, isso não faz sentido, chamando pai e filho de tolos em pensamento. O comentarista observa que a situação de Yu não é nada favorável e que nesse ritmo o lobo-vento infernal pode não apenas perder, como sofrer efeitos colaterais graves. A plateia prende a respiração e o apresentador pergunta se o resultado já está decidido ou se Yu ainda tem alguma chance de reverter. O protagonista pensa se eles realmente acham que as mais de 100 bestas demoníacas que ele caçou na montanha Yan eram vegetarianas. Shin então ordena que sua besta use o Lótus do Fogo Infernal e chamas intensas começam a se erguer. Wang entra em pânico e grita para o leopardo correr, mas já é tarde demais e ele é atingido em cheio. O lobo encara o inimigo e libera ainda mais chamas. Shen observa com um sorriso e diz que aquela é a habilidade de batalha do atributo Fogo, Lótus do Fogo Infernal. Su pensa que ser capaz de usar uma habilidade que apenas bestas totalmente formadas conseguem liberar significa que o futuro dele é ilimitado. Dong, por sua vez, sente um arrepio e pensa que ele está crescendo rápido demais e que definitivamente não pode deixá-lo viver. O apresentador afirma que o público não está enganado e Yu realmente utilizou uma habilidade de batalha pertencente a uma besta de atributo Fogo totalmente formada. O Lobo do Vento Infernal ainda se encontra apenas no estágio inicial, mas já dominou uma habilidade de batalha de alto nível muito acima da sua classificação, e nesse ritmo Yu pode até superar Ye e se tornar o gênio número 1 da Academia Dragão Azure. As chamas se dissipam, o leopardo aparece caído no chão completamente derrotado, e por um instante a arena mergulha em um silêncio mortal. Em seguida, o apresentador anuncia que o vencedor é Yu, e a plateia explode em comemoração, dizendo que esse cara é um verdadeiro monstro e que o Lótus do Fogo Infernal é tão aterrorizante quanto esperado. Na enorme tela eletrônica, os dados do Lobo do Vento Infernal se atualizam, passando da fase inicial diretamente para a fase 3. Shin acaba de estabelecer um recorde sem precedentes desde que a Academia Dragão Azure começou a sediar a competição de classificação de calouros, sendo esta a primeira vez que uma fera avança 2 fases dentro da arena, e o responsável por esse milagre não é outro senão Yu. O leopardo continua caído no chão enquanto o protagonista parabeniza sua besta e pensa que, após caçar dezenas de bestas demoníacas na montanha, Black Fang ainda enfrentou a fera Leão Tigre de Lava, passando por um verdadeiro batismo entre vida e finalização. Ele já estava no ponto crítico de avanço e o confronto contra o leopardo da fenda de 6 garras, que neutraliza as habilidades de selo de Black Fang, forçou-o ao limite e permitiu que renascesse do casulo. Dong intervém dizendo que tudo precisa de provas e pergunta onde elas estão. Shin se questiona que tipo de problema Dong está tentando criar agora e decide observar. Shin lembra que as regras da competição determinam que a
luta deve cessar antes de causar ferimentos fatais e questiona se o fato de o leopardo da fenda de 6 garras ter sido finalizado na arena já não é prova suficiente. Pessoas ao redor comentam que, embora Yu seja extremamente talentoso, ele parece implacável, que alguém assim não deveria ser mantido e que se houver mesmo um problema de caráter, ele deve ser expulso, pois não pode haver parcialidade. Su declara que a academia certamente investigará o ocorrido de forma minuciosa e dará uma explicação clara a todos, mas afirma que até que a verdade seja esclarecida, qualquer pessoa que tente incriminar seu aluno não ficará impune. Ela ordena que tragam o corpo do leopardo da fenda de 6 garras para que o médico de férias realize uma autópsia. O corpo é levado e os exames começam. William pergunta se encontraram algo e o médico responde que foi identificada uma hemorragia interna maciça, provavelmente causada pelo Lótus do Fogo Infernal. Dong pensa que ainda bem que subornou o médico antes, pois já esperava que o reitor, com sua mente cuidadosa, fosse investigar dessa forma, e comenta que até o médico confirmou. Yu se aproxima e questiona que tipo de eliminador teria a ousadia de defender um ataque maligno diante de todos, acrescentando que o Lótus do Fogo Infernal de Black Fang é devastador, mas que o corpo do leopardo claramente perdeu a vida devido a uma hemorragia interna. Pessoas ao redor concordam, dizendo que ele não teria motivo para fazer algo assim publicamente e que, além disso, um ataque à alma não causaria danos físicos. Xing então pergunta se aquele diagnóstico é realmente incontestável e o médico hesita. Yu aconselha a não sacrificar a carreira como veterinário de feras por um ganho pequeno e pede que pense bem antes de falar. O médico entra em conflito, se perguntando se já foi descoberto. Xing afirma que o assunto é sério e solicita um exame de plasma para uma verificação mais aprofundada. 10 minutos depois, com os resultados em mãos, o médico hesita novamente. Su exige que ele diga a verdade e ele acaba admitindo que o leopardo foi finalizado devido ao uso de uma pílula de Berserk. Wang reage imediatamente, dizendo para ele não ousar caluniá-lo e afirmando que nunca deu uma pílula de fúria ao seu animal. O médico responde que os resultados laboratoriais são claros e confirmam que o leopardo ingeriu a pílula, que provoca um estado de fúria, aumenta drasticamente a força e causa reações adversas graves. Huyan pergunta se, mesmo diante de provas irrefutáveis, ele ainda pretende negar. As pessoas ao redor comentam indignadas que o filho do vice-reitor é cruel a ponto de dar uma droga dessas, a própria fera, e que é inacreditável que alguém assim tenha feito isso. Wong entra em pânico e pede ajuda ao pai. Dong pergunta se não pode dar mais uma chance ao filho. Su lembra de que ele não é apenas um pai, mas também o vice-reitor da Academia Dragão Azor, e que, se quiser se envolver em má conduta privada, deve sair da academia junto com o filho. Cheng percebe que, se isso continuar, ele também será afetado e declara que Wong violou claramente os regulamentos ao usar uma pílula de fúria e que a punição deve ser a expulsão. Wong pergunta incrédulo se até o próprio pai vai expulsá-lo. Dong responde que o uso da pílula é inegável, que agora só resta aceitar o resultado, mas pensa em silêncio que ainda vai se vingar e que alguém precisa expulsar essa pessoa mal intencionada da escola. O apresentador anuncia que tudo finalmente chegou ao fim e comenta que a lista dos 8 melhores já foi divulgada. Yu se torna a maior surpresa entre os calouros daquele ano, pois, sem poder ou influência, alcançou o top 8 avançando diretamente enquanto todos os seus oponentes foram eliminados. Muron comenta que Yu chegou ao top 8, que roubou muitas finalizações na prova da montanha e que, quando o enfrentar no dia seguinte, certamente se vingará por isso. Shin o corrige, dizendo que não, pois ela mesma espera derrotá-lo amanhã. Wu aparece animado e diz que tem boas notícias, confirmando que Yu está entre os 8 melhores. O protagonista pergunta se apenas isso já é motivo para tanta empolgação, e Wu responde que sim, que isso deve ser comemorado como merece. Dong pensa que ele não deveria comemorar tão cedo e quer ver se ainda estará sorrindo quando chegar em casa. Wang, desesperado, diz para não expulsarem, pois ainda pretende roubar os votos mensais de Yu. À noite, Chen percebe que já está tarde, mas o velho Wu insiste em levá-lo para fora para comemorar. Quando finalmente retorna para casa, nota que a porta está quebrada e sente um aperto no peito, preocupado com a irmã. Nesse momento, a criança o chama chorando e diz que a irmã dele foi sequestrada por homens mascarados que deixaram uma carta. Yu pede para ela não chorar, afirmando que a irmã ficará bem, e lê a carta que diz que, se quiser salvá-la, deve ir até a montanha. Depois, na montanha, o protagonista se pergunta quem ousaria tocar na sua irmã e se aquilo realmente estava acontecendo. Wu está caída no chão, encostada em uma árvore, enquanto um homem encapuzado manda ele parar de gritar, dizendo que a irmã ainda não foi finalizada. Xing exige que soltem Wu imediatamente e o encapuzado pergunta se ele não está curioso para saber quem ele é. Yu responde que a única pessoa que guarda rancor dele ultimamente é Wong, mas que ele não teria coragem nem capacidade para sequestrar alguém, então só pode ser o pai dele. Dong remove o capuz e confirma, dizendo que, se Yu fosse seu filho, poderia treiná-lo para se tornar o jovem domador de feras mais forte da Nação dos Dragões, mas como não é e ainda feriu seu verdadeiro filho, precisa morrer. O poder da terra se manifesta, rochas se erguem formando uma defesa, e Sheng invoca o urso demônio de pedra gigante, explicando que se trata de uma fera de nível rei das feras, capaz de manter estado de overlord contínuo, lançar habilidades sem interrupção e anular controles de grupo
corpo, afirmando que um domador de feras de uma estrela não tem chance contra isso. Jin diz que receia desapontá-los. Dong pergunta se ele vai invocar o cão-lobo apenas para servir de lanche ao urso. Yu responde que quem disse que ele só tem uma fera e afirma que chegou a vez dele se apresentar. As nuvens se fecham, Jin sente a aura mudar e comenta que aquilo é aterrador. A raposa é invocada e reclama por ter o sono interrompido novamente, perguntando como ele pretende compensá-la. Jin ordena que ela elimine o urso e Dailu pergunta se, depois disso, pode voltar a dormir. Ele responde que sim. Dong percebe que a aura daquela besta é assustadora demais e decide agir rápido, mas o urso avança e a raposa libera sua aura, transformando-o em pedra com um único golpe. Jin se choca ao reconhecer a raposa de 9 caudas e percebe que Yu firmou um pacto com o criminoso mais procurado da nação, pensando nas consequências disso se vier a público. Jin sorri e diz que ao invocá-la ali já deixou claro que não pretende deixar nenhum deles sair vivo da montanha. Shin afirma que a diferença entre um domador de uma estrela e um de 6 estrelas não pode ser compensada por uma única fera e revela que ele próprio é um domador de feras de 6 estrelas. O urso quebra a pedra ao redor do corpo, entra em posição de ataque e libera uma mana intensa. Dong reconhece a força da raposa, mas insiste que isso não muda o fato de Yu ser apenas um domador de uma estrela, dizendo que a diferença entre uma estrela e 6 estrelas é intransponível. O urso destrói tudo ao redor, liberando uma pressão absurda, e Shin percebe que a névoa escura é de atributo sombrio, lembrando que criaturas desse tipo precisam consumir plasma para sobreviver. Ele conclui que os desaparecimentos frequentes de feras fracas na cidade oculta do dragão nos últimos 5 anos foram obra de Shin. Shin ri e diz que morrer nas mandíbulas do seu urso é uma honra. Shin associa isso à Guilda Caveira Vermelha, uma das 5 principais guildas das trevas, classificada como organização terrorista, e pergunta quais seriam as consequências se o mundo soubesse que o vice-reitor da Academia Dragão Azul é membro dela. Dong responde que, já tendo revelado sua identidade, não permitirá que Yu saia vivo dali. A raposa avisa que, com as reservas atuais de poder espiritual de Yu, não pode usar habilidades de batalha. Shin pede que ela não se preocupe, dizendo que nunca entra em batalhas com chance de vitória inferior a 100%. Ele engole uma pílula, sente o corpo mudar e a aura se intensifica. Dong manda ele se preparar para morrer. O urso avança, a raposa se coloca à frente e no momento do ataque, Shin ativa o poder do olho sedento de plasma. A aura de Dailu explode, ela uiva, libera mana e o urso é atingido pelas costas junto com Dong, que acaba queimado. Em seguida, Shin sente o corpo falhar, cai do penhasco e se pergunta se aquele é o efeito colateral da pílula do espírito do dragão antes de desmaiar. A raposa entra em pânico e pede para ele não dormir, mas alguém surge e a segura pelo pescoço. É Hu, que observa a aura aterradora da raposa e pensa que, mesmo sendo uma besta de nível imperador das feras, ela não esperava que tivesse feito um pacto com seu irmão. Dailu pergunta sobre o poder do dragão e Hu percebe que nem mesmo a imperatriz teria visto algo tão intenso. Questionada sobre sua identidade, Hu manda a raposa ficar em silêncio, dizendo que naquele momento ela é apenas a irmã dele. Ela examina o corpo do irmão e explica que ele usou um remédio para aumentar o poder espiritual, sofreu o efeito reverso, mas ficará bem após 3 dias de descanso. Dailu se tranquiliza. Wu então sente algo, avança alguns passos e começa a cantar em voz alta, espalhando o som pela montanha, e a raposa reconhece aquilo como o sussurro do dragão, uma habilidade exclusiva dos dragões de plasma puro, capaz de restaurar todas as coisas ao entoar uma melodia especial. Wu diz que apagou todos os vestígios da luta daquela noite e que, além dela, de si mesma e do irmão, ninguém mais saberá o que realmente aconteceu ali. A raposa comenta que, pelo que sabe, entre os dragões de plasma puro, existe apenas um com escamas cor de platina, cujo nome é Caos. Hu responde que não se importa com o fato de Dailu ser procurada pela Imperatriz da Nação dos Dragões, mas deixa claro que, já que ela fez um pacto de plasma com seu irmão, não ouça ter dúvidas nem pensamentos tortos, e que o ajude corretamente no futuro. Ela afirma que não fará nada contra Dailu, mas avisa que, se atrair, cortará imediatamente todas as 9 caudas dela, perguntando se ficou claro. Dailu responde que entendeu. Hu também ordena que ela jamais revele sua identidade ao irmão. Na ala médica, o protagonista desperta. Hu diz que é bom vê-lo acordado, pois ele a deixou muito preocupada. Shin reclama que ela está apertando demais e que não consegue respirar. Hu explica que naquela noite acordou e o encontrou inconsciente na montanha, ao seu lado, e que, embora não saiba exatamente o que aconteceu, ao vê-lo encharcado de suor, o carregou imediatamente montanha abaixo para realizar exames. Yu pensa que a irmã realmente não percebeu nada fora do normal e que parece que a raposa limpou tudo perfeitamente. Su se aproxima e informa que ele ficou em coma por 3 dias, perdendo as semifinais e as finais da competição de classificação de calouros. O primeiro e o segundo lugar ficaram com Murong e Yang, e por isso a academia considerou que ele desistiu voluntariamente da vaga. Yu pergunta se ela não está curiosa para saber por que ele apareceu na montanha.
Huiyan suspira e diz que coincidentemente o vice-reitor também desapareceu há 3 dias. O protagonista se pergunta se está prestes a ser descoberto, enquanto Huiyu pensa que se alguém ousar ferir seu irmão, ela eliminará essa pessoa sem hesitar. Só afirma que continuará investigando o caso, diz que acredita na inocência dele e comenta que talvez já esteja na hora de a academia ter um novo vice-reitor. Shin se pergunta se ela está escolhendo protegê-lo. Huiyan responde que, além de verificar sua saúde, veio principalmente falar sobre o torneio Supernova. Yu pergunta do que se trata, e Su explica que o torneio Supernova é um grande evento organizado conjuntamente pelas 4 principais academias de domadores de feras: Dragão Azul, Tigre Branco, Pássaro Vermilhão e Tartaruga Negra. Cada academia enviará 3 calouros, reunindo os jovens mais talentosos e promissores de cada instituição. Ela continua dizendo que na Academia Dragão Azul, quando se fala em talento máximo, o nome de Yi sempre é citado, mas que no torneio Supernova do ano passado, Yi foi derrotada por Lee da Academia Tigre Branco, ficando apenas com o 2º lugar. Por isso esperam que ele possa representar a Academia Dragão Azul este ano e liderar a recuperação da glória perdida, o que também compensaria o arrependimento por ter perdido a competição de classificação de calouros. Yu diz que ainda não conhece os requisitos do torneio. Su explica que existem apenas 2. O competidor deve possuir pelo menos 2 feras contratadas e ser um domador de feras de 2 estrelas. A competição acontecerá no mês seguinte e ela acredita que ele pode se qualificar até lá. O protagonista percebe que ela confia muito nele e que já o ajudou várias vezes, decidindo que não pode decepcioná-la. Além disso, ele também quer medir forças com a Academia Tigre Branco, que foi capaz de derrotar Ye, e afirma que não precisa se preocupar, pois o primeiro lugar do torneio Supernova será dele. Na montanha, Shin caminha pensando que todos os competidores do torneio Supernova do ano passado tinham ao menos 2 feras contratadas. Embora ele também tenha 2, Dailu é uma criminosa procurada em nível nacional e não pode ser invocada em batalhas públicas. Além disso, Garra Negra ainda é apenas um Hellstorm Wolf em estágio inicial, nível 3, o que torna difícil enfrentar um torneio desse nível. Aquela noite será o momento de Garra Negra romper suas barreiras. O protagonista invoca Garra Negra, que emite uma luz intensa, e comenta que ainda bem que estava preparado. Depois que recebeu o alto do hospital, usou o salário do trabalho de meio período como um médico domador de feras na guilda Azur Vault para comprar nutrientes de atributo fogo e materiais de evolução, além de algumas recompensas obtidas na prova da montanha Innan e na competição de classificação de calouros. Ele acredita que aquilo será suficiente para a evolução. O lobo abre a boca, liberando uma luz intensa, enquanto uma aura envolve seu corpo, e Shin diz para ele aguentar firme. O avanço envolve o risco de desvio de Ki, então Dailu permanece de guarda. A aura do lobo se torna sombria e o protagonista pede que ele mantenha a calma. Dailu libera sua mana para estabilizar o processo. Shin abaixa a cabeça, sentindo quase fisicamente a dor que Garra Negra suporta naquele momento, e entoa mentalmente que as feras rompem o vazio e a tela sagrada obedece ao comando, querendo verificar o progresso da evolução. O sistema informa que a barra chegou a 30%, depois avança rapidamente até 99%, onde fica travada. Yu se pergunta se a evolução pode ter falhado. A pressão aumenta drasticamente até que de repente o lobo conclui o avanço com sucesso. A raposa observa e pensa que no mundo inferior, aquele lobo despertou um atributo demoníaco e que aquele garoto é de fato um domador de feras extremamente especial. O protagonista fica animado e diz que isso é ótimo, pois agora ele ficou ainda mais forte. Dailu comenta que ele ainda precisa contratar outra fera e pergunta o que pretende fazer. Xing responde que quanto a isso Kim pode ajudá-lo. Em outro local, Yu agradece pela ajuda. Yanhan diz que não entende porque ele está agradecendo, afirmando que ele é seu irmão, que os assuntos dele são assuntos dela e que não há necessidade de cerimônia. Na loja de feras, Kim diz para ele escolher o que quiser. Uma atendente comenta que a senhorita veio comprar nutrientes de atributo relâmpago ou núcleos de cristal de feras desse atributo. Yanhan explica que o irmão precisa contratar um novo animal para uma competição no mês seguinte e pergunta se podem recomendar algo adequado. Sanyan responde para deixarem isso com ela e começa a apresentar opções. A aranha vermelha de olho maligno, com poder de ataque muito acima do nível. O gato listrado violeta sombrio extremo, ágil e capaz de causar dano crítico. E outras feras igualmente excelentes. O protagonista pede que não recomendem animais baratos, apenas feras de alta qualidade, pois ele pretende pagar o preço necessário. Sanyan diz que, já que ele falou isso, não vai mais esconder seus tesouros e que vai deixá-lo escolher entre as melhores criaturas da loja. Eles entram em outra sala e Niang pergunta se alguma chamou sua atenção. As estatísticas do pangolim das cavernas são muito boas em todos os aspectos. O dano por queimadura do veneno da serpente tirana de 3 olhos também é bastante impressionante, e a escultura de osso de gelo possui uma linhagem lendária e igualmente não deixa a desejar nos demais atributos. Shin observa com atenção e percebe que nenhuma dessas feras possui uma linhagem sanguínea oculta. Kim pergunta o que houve e se ele não quer nenhuma delas, enquanto Sanyan comenta que ele não parece satisfeito nem diante de tantas bestas de alta qualidade e pergunta que tipo de fera ele realmente quer, dizendo que basta falar e ela fará um novo estoque especialmente para ele em outro dia. Nesse momento, uma voz anuncia que chegaram novos produtos e que aquele lote é realmente
extremamente adorável, bestas do tipo élfico. Yu diz que, pelo que sabe, bestas do tipo élfico também são consideradas bestas inúteis, e pergunta por que alguém pensaria em estocar criaturas do tipo elfo. Yan-Han responde que se esses elfos fossem vendidos como feras, certamente não seriam vendidos, mas que se forem vendidos como animais de estimação, não faltarão compradores. O protagonista pensa que isso serve para satisfazer os gostos distorcidos de algumas pessoas poderosas e influentes. Shin observa com sua habilidade e o sistema mostra os dados da besta. Yu se pergunta se aquele espírito da água, na verdade, possui uma linhagem sanguínea oculta. Kim pergunta por que ele está olhando fixamente para o nada, e Yu responde que quer comprá-la. Sanyang diz que ele não faria isso, e Yan-Han pergunta se ele está brincando. O protagonista diz que quer ela como sua fera e pensa que se trata de uma linhagem angelical. Na montanha, Shin abre a gaiola e diz para ela não ter medo, que não vai machucá-la e que com isso a lesão dela irá sarar. A elfa toma a pílula de cura e começa a se recuperar. Yu pergunta se ela está disposta a firmar um pacto de plasma com ele e se tornar sua fera, e a elfa observa, lembrando-se de todo o cuidado que ele teve, então toca no dedo dele. O protagonista pergunta novamente se ela está disposta. Shin furou o próprio dedo e derramou plasma na cabeça dela, dizendo que agora ela é sua parceira. Com o pacto de plasma firmado, isso significa que ela está comprometida com ele. Yu pensa que de fato, após assinarem um pacto de plasma, a fera e o mestre se tornam ainda mais próximos. Ele diz que aquele é um cristal de despertar da linhagem sanguínea e que já o destruiu e que ela vai evoluir depois de comê-lo. A elfa começa a comer e após ingerir um pedaço sente algo estranho. Uma energia começa a se liberar ao redor do corpo dela, e o protagonista diz para ela continuar, pois ficará bem depois de superar aquilo. Uma explosão acontece e a raposa pergunta o que aconteceu e se ele está bem. Shin responde que está tudo bem. A energia começa a se concentrar ao redor de um ovo, e quando o ovo se quebra, a elfa muda sua aparência e consegue evoluir, ficando visivelmente mais forte. Yu diz que a linhagem sanguínea oculta foi ativada e o sistema mostra os dados. O protagonista comenta que no dia em que se tornar um domador de feras de 9 estrelas, ela poderá evoluir para um serafim de 12 asas. Ele diz que ainda não deu um nome a ela e lembra que antes de despertar a linhagem sanguínea oculta, ela era apenas um espírito elemental da água, então pergunta o que ela acha de ser chamada de Freya. A elfa salta no chão e se inclina perante ele. Shin diz que de agora em diante lutarão lado a lado. A raposa comenta que parece que ele deu mais um passo rumo ao torneio Supernova, e o concorda, dizendo que o próximo passo é se tornar um domador de feras de 2 estrelas. No escritório, Shin fica surpreso e pergunta se ele quer se inscrever para o exame de domador de feras de 2 estrelas. O protagonista responde que sim, pois o torneio Supernova está prestes a começar e ele precisa passar rapidamente pela avaliação. O professor se pergunta como essas criaturas crescem tão rápido e pensa que os irmãos Murong também foram aprovados na avaliação de domador de feras de 2 estrelas há 3 dias. Ele ouviu dizer que a garra negra de Yu já evoluiu para o primeiro estágio de maturidade e que talvez ele realmente atenda aos padrões exigidos. Chen diz que se a energia espiritual dele atender aos requisitos, concordará em permitir que ele participe da avaliação. Chen diz que já disse tudo o que precisava. O instrutor ao lado comenta que ouviu dizer que ele é excepcionalmente forte e que vão verificar pessoalmente. O relógio no braço de Yu sobe para 2583 e a instrutora diz que, se não tivesse visto com os próprios olhos, realmente não acreditaria. Shen pensa que, de modo geral, depois que uma fera rompe e evolui, o poder espiritual do domador de feras aumenta proporcionalmente e que, com base em análises anteriores de Big Data, o valor do poder espiritual de um domador de feras de 2 estrelas geralmente fica entre 2.000 e 3.000. Então Shen também diz que os alunos que orientou anteriormente, mesmo os mais talentosos, tinham apenas cerca de 1.500 de poder espiritual quando as bestas atingiram a maturidade pela primeira vez. Ele, por outro lado, possui um poder espiritual que ultrapassa diretamente os 2.500, algo extremamente raro, e por isso aprova oficialmente a participação dele na avaliação de domador de feras de 2 estrelas, afirmando que ele já atende plenamente aos requisitos mínimos exigidos pela academia para esse nível. No cânion da névoa de plasma, um helicóptero paira lentamente sobre a região. Alguém abre a porta e é Shin, que olha para baixo e pergunta se aquele é o local da avaliação. Su observa o terreno e pensa que chegaram à entrada do desfiladeiro da névoa de plasma, onde a avaliação de domador de feras de 2 estrelas está prestes a começar, sendo necessário concluir os preparativos finais. Shen alerta que há um grande número de bestas demoníacas naquela área e que, caso ele encontre uma situação fora de controle, não deve forçar demais e precisa enviar um sinal de socorro imediatamente. Yu responde que está pronto. Ruiano explica que, para ser aprovado, basta atravessar com sucesso o desfiladeiro, partindo de uma das entradas e alcançando a saída do outro lado. Em seguida, anuncia oficialmente o início da avaliação e o protagonista salta do helicóptero. Na sala
sala de monitoramento, Shen observa os dados e diz que ele já entrou no desfiladeiro da névoa de plasma. Para atravessar essa região, o candidato precisa primeiro enfrentar os crocodilos de boca de ferro, depois escapar das aranhas demônio de plasma entrincheiradas na caverna demoníaca. Ele observa com preocupação que várias dessas aranhas já atingiram o estágio maduro 3, e se pergunta se o protagonista realmente conseguirá lidar com isso, especialmente porque após a forte chuva da noite anterior, muitas criaturas emergiram também no pântano de água carmesim. No terreno, Shin aterrissa e vê diversos crocodilos de boca de ferro espalhados pelo chão. Ele salta para frente e observa rapidamente os atributos das criaturas. Shen, um pouco aliviado, comenta que esses crocodilos são bestas demoníacas em estágio inicial e que desde que ele invoque o lobo do inferno não haverá perigo real. No entanto, Yu invoca sua elfa. Uma luz suave se espalha e Freya aparece. Shen se surpreende e pergunta se ele invocou Freya e não Garra Negra. Su questiona se aquela é a segunda besta contratada dele. A elfa ativa a proteção da luz sagrada e Shen, ao analisar os dados, fica ainda mais chocado, afirmando que ele realmente é um fenômeno, pois contratou uma besta angelical de linhagem mítica, algo que não deveria ser possível naquela região. Ruyan comenta que ouviu dizer que ele comprou um espírito elemental da água em uma loja de feras há poucos dias, mas Shen rejeita a ideia, dizendo que espíritos elementais da água possuem linhagens inferiores, enquanto bestas angélicas da luz sagrada têm linhagens angelicais puras. Su lembra que o lobo do inferno, no início, também era apenas um cão da tempestade de linhagem inferior. Shen admite que ele sempre transforma o impossível em possível e que isso é o que define um verdadeiro domador de feras. No campo de batalha, a elfa ataca e elimina vários crocodilos com um único golpe. Shen observa que a supressão da linhagem sanguínea é evidente, como esperado de uma besta angelical de qualidade mítica. O protagonista avança pelo pântano, mas de repente Freya o toca e o pega no colo. Shin fica confuso e envergonhado, pedindo para ela colocá-lo no chão imediatamente. Logo adiante, eles percebem uma aura demoníaca densa. Aranhas começam a surgir, exalando uma pressão absurda. Shin alerta sua besta para tomar cuidado. Freya se posiciona à frente, bloqueia as teias e libera chamas ardentes. Uma aranha maior se aproxima e Shin observa os atributos, reconhecendo uma aranha demônio de plasma e lembrando que se trata de uma espécie gregária com pelo menos 20 indivíduos naquela caverna. A luta se intensifica. Shen observa que mesmo em estágio inicial, a besta angelical consegue ignorar a diferença de nível e causar dano a uma aranha demônio de plasma em estágio avançado. A aranha tenta atacar Shin, que desvia por pouco e chama Garra Negra. O lobo é invocado, liberando uma aura impressionante, e as duas bestas permanecem ativas ao mesmo tempo. Su alerta que o objetivo da avaliação é alcançar a saída, não eliminar todas as bestas. Mesmo assim, Shin ordena que Garra Negra use o rugido do inferno, e o poder liberado força as aranhas a recuarem. No entanto, uma aranha consegue prender a perna dele com teia, seguida por outra. Shin reage rapidamente e ordena que Freya use a proteção da luz sagrada na Garra Negra, permitindo que o lobo se liberte e libere o Lótus Negro do inferno. O poder explode e várias aranhas são eliminadas. Shin comenta que esses são apenas 25 aranhas demônio de plasma. Isso não é suficiente para detê-lo. Nesse momento, o chão começa a tremer, pedras caem do teto e uma aura terrível se manifesta. Surge a aranha-chefe, uma besta demoníaca em forma completa. Chen ordena que ele recue imediatamente, explicando que a chuva forte da noite passada forçou essa evolução e que ele não tem como vencê-la. Chen questiona sobre desistir da avaliação e Chen responde que ele pode refazê-la outro dia, garantindo que, mantendo esse nível, passará sem dificuldade. Yu diz que adiar é uma enorme perda de tempo e afirma que se deuses o bloquearem, eliminará deuses, e se Budas o bloquearem, eliminará Budas. Freya e Garra Negra atacam juntas, mas a aranha permanece praticamente intacta. O professor insiste para que ele não seja imprudente e avisa que o resgate será acionado. A raposa escondida também comenta que ele não pode agir de forma tão insensata, pois com a força atual é impossível derrotar aquela criatura. Shin sorri e diz que acha isso interessante, que quer passar na avaliação de domador de feras de 2 estrelas e que deseja eliminar aquela besta demoníaca não apenas para ser aprovado, mas para testar os próprios limites. Daí ele observa e conclui que ele é, sem dúvida, um lunático assustador. A aranha faz o ambiente ao redor se tornar ainda mais denso, e Shin ordena que a Garra Negra se aproxime sorrateiramente por trás e use as garras silenciosas. O lobo desaparece na sombra enquanto a aranha se distrai lançando ataques frontais, e o manda Freya protegê-lo enquanto a Garra Negra executa o movimento. O ataque pelas costas acerta, abrindo um ferimento no corpo da aranha, mas no instante seguinte a reação é violenta, e o lobo é arremessado contra a barreira, provocando um impacto pesado. Shin também é lançado para trás, batendo as costas na parede junto com as duas bestas, sentindo o choque atravessar o corpo. A aranha emite um som estranho, quase zombeteiro. Shin se levanta com dificuldade e pergunta se ela está rindo dele, dizendo que isso era típico de uma criatura demoníaca com rosto humano e questiona do que ela se orgulha tanto. A aranha ataca novamente e ele consegue desviar por pouco, ordenando que o lobo tire dali, pois aquela teia é venenosa. Uma voz ecoa em sua mente, dizendo que insistir daquele jeito não funcionará, que ele precisa
precisa pensar em outra solução, já que sua vida está diminuindo pouco a pouco, enquanto a aranha ainda possui reservas. Ting observa com atenção e percebe que o ferimento nas costas da aranha não é profundo, mas que a resistência das teias diminuiu claramente. Ele conclui que isso tem relação direta com o consumo da seda de aranha. Diz que Garra Negra está ferido e que não podem continuar apenas correndo, pedindo para Freya levá-lo momentaneamente para longe. A elfa o carrega e Ting nota que a vitalidade da aranha Olho do Demônio das Cavernas caiu novamente. Ele provoca a criatura, mandando a Garra Negra cuspir nela e o ataque acerta a testa da aranha, que reage furiosamente. Ting então ordena que a Garra Negra use furtividade sombria e contra-ataque de forma imprevisível. Ele entende que a aranha consome o próprio plasma vital ao liberar as teias, e que quando a última reserva acabar, ela se tornará frágil como uma vela ao vento. Não há necessidade de arriscar a vida em confronto direto, basta desgastá-la. A aranha gira a cabeça freneticamente tentando acompanhar os movimentos do lobo, até que Garra Negra salta em sua direção. A teia o prende novamente e o ataque seguinte o fere, mas o lobo se levanta. Ting ordena que ele libere o poder demoníaco por completo, enquanto Freya lança a proteção da luz sagrada para remover os efeitos negativos. Raios de energia percorrem o corpo da Garra Negra, e a chuva começa a cair no desfiladeiro. Na sala de monitoramento, Shen questiona se ainda não deve intervir, mas Su pede para esperar, dizendo que ele já encontrou um caminho para romper a situação. O tempo passa e após 7 horas de combate contínuo, Shen percebe que a aranha perdeu mais de 90% da vitalidade, e até a cor da seda se tornou opaca. Ela já não consegue ferir a Garra Negra, fortalecida pelo poder demoníaco e pela proteção sagrada. Mantendo o ritmo, a derrota dela é apenas uma questão de tempo. Ting se pergunta por que, mesmo à beira da finalização, a criatura não tenta fugir. Ele suspeita que haja algo importante naquela caverna. A aranha reúne o pouco poder que resta e lança um último ataque desesperado. Ting ordena que a Garra Negra use o rugido do inferno. As chamas se espalham, e ele percebe que quase não resta seda. Aproveitando a abertura, ordena o Lótus de Fogo Infernal. O ataque avança, e apesar da resistência final, a aranha cai, completamente derrotada. Ting parabeniza Garra Negra e diz que ele também foi excepcional. Relaxando a postura, comenta que vai verificar a caverna, pois certamente existe algo valioso ali dentro. Shen alerta para saírem imediatamente, explicando que, mesmo após a finalização, algumas bestas ainda podem se mover por reflexo. Ting olha para trás no instante seguinte e a aranha caída se ergue de forma abrupta, bloqueando a única saída. Ele ordena que todos se escondam no espaço de fera, mas Freya avança antes, liberando seu poder máximo e acertando a criatura em cheio. A elfa continua atacando sem hesitar, até provocar uma explosão violenta. Ting observa atônito e pergunta se ela acabou de aprender uma nova habilidade sozinha, elogiando-a em seguida. Logo depois, ele nota algo brilhando no interior da caverna e se aproxima dizendo que encontrou o motivo pelo qual a aranha demônio das cavernas lutou até o fim. Trata-se de uma semente rara, o precursor da besta videira da alma celestial, uma besta do tipo planta com linhagem ancestral. Ting comenta que aquilo provavelmente é de qualidade Deus Fantasma e pergunta como algo assim pode ser cultivado. Dailo explica que as condições são extremamente complexas, exigindo orvalho de capim-rabo de raposa, néctar mágico de vagalume e esterco de besta divina. Ting a ironiza, dizendo que isso parece mais difícil do que lidar com uma garota rica mimada, e comenta que uma fera desse nível certamente envolve existências que até a Imperatriz do Reino dos Dragões detesta. A raposa se recusa a ajudar diretamente, e Shen decide deixar o assunto para depois. Dentro do helicóptero, Shen pergunta se ele está bem, e Shen responde que sim. 2 semanas depois, em Fort Spear City, Shen está sentado na arquibancada e comenta que, como esperado de uma competição nacional, o clima é extremamente empolgante. Muron se aproxima dizendo que ele chegou cedo. Shen o cumprimenta e comenta, sem pensar, que a irmã dele está mais bonita. Muron cospe a bebida de surpresa e fica furioso, perguntando como ele ousa chamar sua irmã daquele jeito. Shen responde que foi apenas um apelido, enquanto Muron promete que se não lhe der uma surra naquele dia, não será digno do próprio nome. Shen pede que ele se sente. Shen pergunta como ela tem passado ultimamente e como está o progresso do aprimoramento das feras dela. Shen responde que sua primeira fera rompeu a barreira e evoluiu para a forma madura, enquanto a segunda despertou o atributo de relâmpago. Ao ouvir isso, Yang fica indignado, perguntando-se como sua irmã pode estar conversando com outro homem por vontade própria e ainda aceitando o apelido dele. Ele pensa que meninas realmente crescem e não podem mais ficar presas em casa, lembrando que naquela época, quando ele a chamava pelo apelido de infância, ela ficava dias sem falar com ele, mas agora outro homem faz o mesmo e ela tolera. Para Yang, o mundo está completamente louco, como se o rato fosse dama de honra do gato, e ele sente que o cotovelo da irmã já virou para fora. Yu pergunta o que o irmão dela está murmurando, e Shin diz para ele não ligar. O protagonista
protagonista então pergunta quem será o adversário de hoje, e Shin responde que ainda não sabe, pois os resultados do sorteio não foram anunciados. Nesse momento, alguém se aproxima dizendo que os resultados já saíram. É Suki informa que o primeiro adversário é a Academia Tigre Branco e afirma que, custe o que custar, precisam derrotá-los completamente nas partidas individuais de hoje sem deixar espaço para reação. Outra pessoa se aproxima e pergunta por que ela está tão exaltada e se realmente tem tanto medo de perder para a Academia Tigre Branco. Ruia intervém questionando por que ela não retorna aos lugares reservados e vem para o território da Academia Dragão Azure, perguntando ainda se não há relatórios no celular dela. A reitora comenta que ouviu dizer que o As desta geração consegue lutar contra feras totalmente evoluídas e controlar simultaneamente feras com atributos infernais e angelicais, assim como aquele homem. Su se irrita, dizendo que ver ao vivo é melhor, admite que ele tem algum talento, mas afirma que ele é apenas mais um Ye, perguntando se uma pequena vantagem já basta para tratá-lo como alguém extraordinário. Ting pensa que é conhecido que Zu e Su são rivais ferrenhas desde o ensino fundamental, sempre competindo em notas, origem familiar e reputação. Ting avisa que a Imperatriz está chegando. Zu pede para aguardarem um instante, dizendo que logo fará a academia dela arrumar as coisas e ir embora, enquanto Rui impede que os alunos sigam até o palco para cumprimentar a Imperatriz. O teto se abre, as fumaças se dissipam e a figura se aproxima, fazendo todos comentarem que a Imperatriz chegou, a mais bela e poderosa do Reino dos Dragões. Shangguanlan desce e todos se inclinam. Shinko observa e pensa que aquela é a domadora de feras mais poderosa do reino, com uma aura verdadeiramente aterrorizante. Ele se surpreende ao notar os emblemas de 11 estrelas, acima de qualquer domador de feras de 10 estrelas, percebendo que a diferença entre eles não pode ser medida apenas em números. Ao lado dela está um dragão, cujos atributos nem sequer podem ser detectados pelo olho do deus demônio. Shin se pergunta como Dailo conseguiu sobreviver sendo caçada por ordens diretas da Imperatriz, e pensa que sem ele ela já teria morrido inúmeras vezes. A raposa responde que embora ele seja duro, só resta aceitar. Su observa que o Qilin Sagrado de 7 cores não deve ser a única fera de Shangguanlan. Dailo confirma que a Imperatriz possui feras ainda mais poderosas. Uma energia começa a se mover ao redor da Imperatriz, e Shin se pergunta se aquilo é poder dracônico, questionando se ela realmente comanda dragões de plasma puro, apesar de eles serem considerados extintos há centenas de anos. A raposa diz que não sabe. Shin lembra que apenas dragões, fênix e Qilins de plasma puro possuem linhagens criadoras, sendo os dragões os mais fortes, e se pergunta por que justamente eles foram alvo de extermínio, concluindo que a guerra contra os dragões certamente não foi simples. A Imperatriz ordena o início da competição. Yang comenta que, mesmo que percam a luta individual, ainda há os dois seguintes. Su anuncia que, de acordo com o sorteio, Yu ficou em primeiro, e o protagonista afirma que garantirá a primeira vitória. O apresentador apresenta os competidores. À direita, Lin Tianci, da Academia Tigre Branco. À esquerda, pela Academia Dragão Azure, Yu. O protagonista invoca a Garra Negra. Tin observa que a Piton Vermelha de Areia, com o atributo Areia, é uma contranatural ao atributo Fogo da Garra Negra. Yang responde que, em batalhas do mesmo nível, a afinidade elemental é ainda mais decisiva que a supressão de linhagem, e que Yu está em desvantagem. O comentarista anuncia um enterro no deserto e o tornado de lâminas de areia. Tin ordena que a Garra Negra use o rugido do inferno, e o lobo libera seu poder, espalhando plasma no ar. Ele declara que, com a supressão elemental, Yu está fadado à derrota e que ainda pode se render. Yu responde que o tempo está um pouco úmido hoje, que isso foi apenas um aquecimento e que a batalha terminará em 2 movimentos. Lin questiona o que ele quer dizer com 2 movimentos. Shin então ordena que a Garra Negra use o rugido do inferno em direção ao céu. O lobo lança o ataque para cima e alguém ironiza se ele está tentando derreter a areia, dizendo que o fogo não é quente o suficiente. A Imperatriz sorri e diz que não é isso. Quando perguntam o que ele está tentando fazer, Shangguanlan responde que ele está usando as nuvens auspiciosas de 7 cores que trouxe. Lin começa a perceber algo errado e se pergunta se aquilo é chuva. A Piton passa a se mover de forma estranha, e ele ordena que ela pare imediatamente. Shin diz que é tarde demais. A areia fica completamente encharcada e a Piton Vermelha, enterrada nela, perde a capacidade de usar o ciclone de areia e o enterro em areia movediça.